Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170, em FM faixa estendida 85,7 e também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270, Rádio Bandeirantes. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Oferecimento Alemão Autopeças. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell 860, Nova Europa, Campinas. Na Cor Bela Tintas você encontra Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Cor Bela. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. 17 horas em Campinas. Está no ar, Esporte em Debate, até às 7h30 da noite. Vamos debater o futebol de Campinas. Vamos falar muito também da rodada do meio de semana, importantíssima. E tem o derby, sábado às 20h30, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. É semana do derby, tem rodada no meio de semana, mas poderá influenciar no derby. Jogadores que estão pendurados devem atuar na rodada no meio de semana? Ou seria melhor os treinadores pouparem os atletas pendurados para que os times estejam inteiros no derby do 202? Vamos debater esses e outros assuntos aqui para os bugrinos. Nós temos um tema no 971021493. Você enxergou evolução na vitória do Guarani contra o Novo Horizontino? Para os ponte-pretanos, o que faltou para a equipe da Ponte Preta contra o São Paulo? A Macaca vencia até 41 minutos, em 6 minutos tomou 2 gols e acabou sendo derrotada. Então, o que faltou para o time da Ponte nesse enfrentamento com o São Paulo e na derrota, placar de 2-1? Começamos a movimentar a equipe esportiva da Bandeirantes aqui no nosso debate costumeiro de todas as tardes. Eu começo com você, Carlos Henrique, o bate pesado. Alô, CH, um abraço, boa tarde. Oi, Batista, boa tarde a todos. Um grande abraço para o ouvinte inteligente da Rádio Bandeirantes. Essas duas perguntas para os nossos ouvintes são interessantes. O Guarani venceu o jogo fora de casa, mas a pergunta para o nosso ouvinte é se o ouvinte e a gente também, se a gente enxergou alguma evolução no time do Guarani nesta vitória fora de casa. Resultado ótimo, mas eu não consegui enxergar nenhuma evolução. Segundo tempo da equipe foi efetivamente muito ruim. E a Ponte Preta, o que faltou para a Ponte foi jogar futebol, né, Batista? Você não consegue jogar 90 minutos contra um time grande, apesar da má fase do São Paulo, só querendo marcar. Você tem que praticar minimamente um futebol para tentar fazer os gols. E não foi o que a Ponte tentou. Ela tentou se defender a maioria do tempo e, infelizmente, no final, foi castigada, Batista. Bem, vamos debater bastante. Você pode comandar aqui através das suas participações, uma vez que aqui na Bandeirantes a sua opinião tem vez. É pelo 971021493, mensagem de texto ou mensagem de áudio. Vale aí até 30, 40 segundinhos para você dissertar sobre os temas que nós estamos propondo ou outros temas, caso você queira também dissertar nessa sua participação. Mande para cá, legal demais ter a sua participação com a gente. E hoje nós vamos fazer o sorteio do ouvinte comentarista na rodada do meio de semana.
o comando da equipe esportiva da Bandeirantes será o jogo do Guarani. Os dois jogos, 7 da noite, Ponte Preta enfrenta o Botafogo, o Guarani pega o Ituano. Na rodada da semana passada, comandamos o jogo da Ponte quando os dois jogos foram no mesmo horário. E nesta rodada, com os dois jogos no mesmo horário, vamos inverter. Vamos comandar o jogo do Guarani. Portanto, obrigatoriamente, o ouvinte comentarista será torcedor bugrino. Então, daqui a pouco eu vou dar uma dica aqui de como é que você precisa fazer para você ser o ouvinte comentarista, ganhar um rádio FM já com faixa estendida e também participar ao vivo da transmissão da rodada no meio de semana. Júlio Nascimento participa conosco e vem aqui já opinando também dos temas propostos nesta segunda-feira. Oi, Júlio, um abraço para você, boa tarde. Tudo bem, Batistão? Um abraço para você, para todo mundo ligado aqui na Bandeirantes. Pois é, uma segunda-feira muito agitada, né? Uma segunda-feira ainda de ressaca para os palmeirenses, ainda de festa para os torcedores que não gostam ou torceram contra o Palmeiras e de muita reflexão também envolvendo os dois times, né? A gente vai debater daqui a pouco com mais tempo essas duas propostas aí para a participação do torcedor, mas eu adianto que no caso do Guarani eu vi evolução do lado esquerdo de ataque. A gente tem cobrado mais do Júlio César, uma participação maior, o Matheus Pereira cada vez mais à vontade, tanto que fez gol. Promissor esse ataque do Guarani nesse lado, talvez seja aí um caminho para o Daniel Paulista explorar nos próximos jogos, porque aparentou ser o que melhor funcionou, viu, Batista, no jogo de sábado. E no caso da Ponte Preta, eu acho que o grande problema da Ponte foi a estratégia do segundo tempo, né? O Kleina tem batido muito na tecla de situações, de dificuldade, mas acho que a estratégia do segundo tempo foi equivocada. Eu só não entro, até puxei esse debate hoje pela manhã, que mudar técnico com o campeonato em andamento muda muito pouco. Posso até apresentar números depois, mas muda muito pouco. E curioso, né? Eu quero saber muito, viu, Batistão, qual vai ser o comportamento das direções de Guarani e Ponte Preta, porque pelo nosso WhatsApp, muitas críticas direcionadas, inclusive, para os dois técnicos. Não só para o Kleina, mas também para o Daniel Paulista. Parte da torcida do Guarani ainda não confiando no Daniel Paulista. Eu estava acompanhando agora no almoço a entrevista do Denis Abraão, à Rádio Gaúcha, né, que é o diretor de futebol do Grêmio, ele explicando e justificando a saída do Wagner Mancini. E ele usou o seguinte, ele falou assim, ó, eu não queria demitir o Wagner Mancini, porque eu acreditava no trabalho dele. Eu acho que pro Grêmio seria muito bom ainda ter o Wagner Mancini. Mas o ambiente ficou insustentável de tanto que a torcida pressionou. A torcida pressionou tanto, mais tanto, mais tanto, que seria desumano manter o Wagner Mancini no comando técnico. Então a gente vai começar a precisar entender mais ainda essa relação do torcedor com os técnicos, com a direção, porque isso tem ficado cada vez mais intenso também pelas redes sociais, né, Batistão? Eu acho que até a gente poderia colocar aqui também, o ouvinte pode participar, o torcedor, a respeito dos treinadores, né? Você puxou esse assunto do Grêmio. A torcida do Grêmio é enorme, gigantesca, e a pressão não é fácil. O bicho pega, não só com relação ao Grêmio, também com o Internacional. O torcedor gaúcho é apaixonado e a pressão lá é muito forte, assim como também a pressão da imprensa gaúcha. Eu já contei aqui algumas vezes, né? Eu e o Felipe Diniz estávamos em Porto Alegre e íamos fazer um jogo do Guarani lá na Serra Gaúcha, em Caxias do Sul. Viajamos um dia antes e o Internacional enfrentava o Goiás, um jogo lá no Estádio Beira-Rio, o antigo Estádio Beira-Rio. E nós tínhamos aqui amizade com o Alex. Alex, aquele lateral esquerdo, né, que começou aqui no Guarani e depois foi campeão do mundo pelo Internacional, jogou no Corinthians. E o Felipe falou, vamos lá, a gente assiste o jogo e tal, e depois a gente dá um abraço lá no Alex. E nós fomos lá assistir o jogo, um jogo que terminou empatado. Internacional não jogou nada, absolutamente nada. E aí depois do jogo estávamos lá esperando para falar com o Alex, uma pressão imensa da torcida, e os jornalistas estavam lá na sala de imprensa
esperando o Lorissandri, que era o técnico do Internacional. Aí começou a coletiva, um jornalista fez uma pergunta, o Lorissandri deu uma sabonetada. Segundo o jornalista fez uma pergunta, ele não respondeu nada com nada. O terceiro jornalista fez uma pergunta, tudo concernente ao jogo. E ele também deu lá uma vaselinada, não dando a resposta com propriedade. Aí foi um negócio impressionante, levantou um jornalista e saiu, daqui a pouco entrou, saiu o outro também. Saíram todos os jornalistas da sala de imprensa, de rádio, televisão, cinegrafista com equipamento nas costas saindo. Largaram o Lorissandri sozinho lá na bancada. Não foi o Lorissandri que encerrou a entrevista, foram os jornalistas que encerraram a entrevista e, inclusive, o cara da Rádio Gaúcha que estava lá, o repórter, eu ouvi ele dizendo, encerramos aqui a entrevista coletiva porque o Lorissandri não quer responder às perguntas dos jornalistas e abandonaram a sala de imprensa. Falei, nossa, que coisa impressionante, né? Um corporativismo às avessas, do lado positivo. Ou seja, o treinador não quer falar, então os jornalistas também não querem entrevistar. Para ouvir aquelas respostas sem sentido e sem uma explicação lógica, preferiram poupar os seus ouvintes, telespectadores e o pessoal que estava acompanhando a transmissão daquela entrevista coletiva ao vivo. Então, a imprensa lá realmente é muito forte. Então, você, ouvinte, o que você acha? Esse tema também proposto aqui pelo Júlio Nascimento sobre os treinadores. Você que é bugrino, você acha que seria interessante, teria algum resultado demitir neste momento o técnico Daniel Paulista? Estamos na metade, não é turno nem retorno, mas estamos na metade da primeira fase. Daqui para frente faltam só 6 jogos para terminar a primeira fase do campeonato. E no caso da Ponte Preta, a mesma pergunta. Você acha interessante demitir agora o Gilson Kleina, faltando 6 jogos para terminar o campeonato? Qual que é a sua opinião com relação aos treinadores? Até para a gente sentir o clima e medir a pressão também das torcidas com relação aos resultados negativos. No caso do Guarani contra o Botafogo, mas reagiu imediatamente. Aliás, o Daniel Paulista, na sua gestão técnica, não completou 4 jogos sem vencer, parou em 3. E no caso do Gilson Kleina, que conquistou 7 pontos, vinha de uma grande vitória contra a Ferroviária em Araraquara, mas perdeu o jogo de maneira muito estranha. Ficou lá atrás, não quis jogar, uma retranca impressionante. O time do São Paulo atacando, chutou 23 vezes no gol da Macaca. 7 acertaram o alvo, enquanto que a Ponte Preta chutou 7, acertou 2 vezes. Chutou 2 bolas no gol do Jandrei. Então, como é que pode um negócio desse chutar 2 bolas, inclusive uma foi exatamente aquela do gol de pênalti chutada pelo Luca? Participe 971021493 e eu vou acionar agora os repórteres e também sobre a questão do derby. Gostaria que os repórteres já de imediato dissessem quais são os jogadores que estão pendurados. Se tem algum sentido nisso. Poupar jogador por estar pendurado, pensando no derby, o maior acontecimento esportivo de Campinas. Começo com o Guarani, repórter Bandeirantes, Marcos Aloysio Cobrão. Alô, Marquinhos, um abraço, boa tarde. Tá tudo bem por aí, Batistão? Sim, Marquinhos, por aqui está tudo bem, está tudo ótimo, está tudo band e por aí. Por aqui também, Batista, tá tudo band. Um abraço para você, pro amigo da Rádio Bandeirantes também, Batista. Veja só, pendurados na equipe do Guarani são Derlan, zagueiro, e Matheus Pereira. Jogadores que estão aí com cartões na equipe do Guarani, salvo algum engano. Eu dei uma passada de olhos até na última escala, né, dos jogadores da equipe do Guarani. O Júlio pode até me ajudar, mas ninguém tomou o segundo cartão, além destes aqui. Então, Derlan e Matheus Pereira são os atletas que estão pendurados com 2 cartões amarelos.
E pelo que eu pude perceber na reapresentação de hoje, já pensando no jogo de quarta-feira, o treinador deve ir com aquilo que ele considera o melhor do Guarani, deixando o derby para depois do jogo com o Ituano, viu, Batista? Ô, Batista, só confirmando, né? São 4 jogadores: Kozlinski, Derlan, Matheus Pereira e Rodrigo Andrade. Então, do Guarani são os dois que tomaram, né, Júlio, no final de semana. Exato. E do lado Ponte Pretano, repórter Bandeirantes Antônio Lupe. Oi, Lupe, é com você! Oi, Batista, boa tarde. Um abraço para você, para todos que acompanham a programação esportiva aqui pela Rádio Bandeirantes. A Ponte Preta tem apenas um atleta pendurado para o jogo contra o Botafogo e que corre o risco de ficar fora do derby. É o zagueiro Fábio Sanches, que estava machucado, ficou fora do jogo contra a Ferroviária e contra o São Paulo começou no banco, mas depois, no segundo tempo, entrou na partida. Só o Fábio Sanches pendurado, ele que então perdeu a vaga, mas é um zagueiro que o técnico Gilson Kleina confia muito. Um detalhe em relação ao jogo do São Paulo, você puxou para o lado das finalizações, e eu também atento para um fundamento que a Ponte Preta errou bastante, que foram os passes. 64 passes errados no jogo, 68% de aproveitamento. Só para se ter uma ideia, São Paulo teve 88% de aproveitamento nos passes. E a Ponte que começa uma semana muito importante e decisiva. Além do Botafogo, tem o derby, o clássico contra o Guarani e depois tem Copa do Brasil, jogo único contra o Cascavel. Batistão. O erro de passe é um ácido que corrói o futebol de qualquer equipe. Eu lembro que o Borussia Dortmund tinha lá uma máquina de treinar passe. Era um octógono com paredes laterais, acendia uma luz e abria uma portinhola. O atleta ficava no meio desse octógono e quando acendia aquela luz, ele tinha que ter a sua percepção, o seu olhar periférico para saber onde estava abrindo lá a portinhola para colocar essa bola lá dentro. Então era um tipo de um canhão, né, que atirava a bola no jogador. Ele tinha que dominar, primeiro tem essa questão, ele tinha que dominar a bola e a hora que a portinhola abria, ele tinha que colocar a bola lá dentro. Uma maneira que a Alemanha encontrou de fazer o treinamento de passe foi utilizado, inclusive, pela seleção da Alemanha. Então o erro de passe é uma coisa terrível, porque arma o contra-ataque, permite que o adversário chegue próximo da área e ali, se tiver um bom finalizador, né, fica muito complicado, como foi o caso, por exemplo, de um cruzamento que veio lá da direita, o primeiro gol do São Paulo, e a cabeçada do Gabriel Sara. Subiu com o Kevin não marca nada e nem ninguém, e aí deu uma cabeçada praticamente livre de marcação, porque o Kevin não consegue sujar o jogo de ninguém, ele é muito fraco no setor defensivo, às vezes ofensivamente. Ele resolve alguma coisa, como foi o caso, por exemplo, presença de espírito, até chamei a atenção na transmissão do pênalti da Ponte, em cima do Pedro Júnior. Cobrança de arremesso lateral, claro que coadjuvou ali também a altura o Gandula da Ponte, que eu não sei o nome, se soubesse falaria aqui. O Gandula repôs a bola rapidamente e o Kevin, presença de espírito, cobrou rápido e o Jandrei fez o pênalti no Pedro Júnior. Mas, defensivamente é um grande problema, complica realmente. Então o erro de passe é terrível, corrói o futebol e quase sempre, quando o time perde, você pode dar uma olhada que o erro de passe foi terrível, foi altamente negativo. Olha, já tem arbitragem aqui para a rodada de meio de semana. Salim Fendi Chaves, 37 anos, será o árbitro lá no estádio Novelli Júnior. Guarani vai enfrentar o Ituano na próxima quarta-feira, às 7h. Também tem arbitragem para o jogo da Ponte contra o Botafogo, Moisés Lucarelli. Também às 7h, Luiz Flávio de Oliveira vai apitar o confronto, tem 44 anos. E vai apitar
Ponte Preta e Botafogo são os árbitros que estão relacionados para a rodada do meio de semana. Pode continuar mandando para cá suas mensagens. Muito importante ter a sua participação conosco. 971021493, 971021493. A sua participação aqui no programa de hoje é fundamental. E já a dica para você que quer ser o ouvinte comentarista da Rádio Bandeirantes. Mas agora eu quero falar do Iga Atacado, também em Sorocaba, hein? Lá na Avenida Juvenal de Campos, na Vila Pinheiros. Visite a mega loja e confira as ofertas sensacionais do Hortifruti toda terça e quarta-feira. Limão Tahiti, somente R$ 2,59 o pacote de 1 quilo. Laranja pera, apenas R$ 2,98 o quilo. Maçã gala, R$ 4,98 o quilo. Alho roxo, apenas R$ 1,89 cada 100 gramas. Ofertas do Hortifruti válidas somente nesta terça e quarta-feira, dias 15 e 16 de fevereiro. Pague com cartão alimentação. Confira todas as bandeiras e muitas outras opções de pagamento. Compre pelo Televendas do Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e agora também em Sorocaba, na Avenida Juvenal de Campos, Vila Pinheiros. Confira mais no site Iga com H, iga.com.br. Veja também o Iga nas redes sociais, Facebook e Instagram. Iga Atacado. Bandeirantes! Esporte Notícia, aliás, Esporte em Debate no ar. Vamos até às 7h30 da noite. Eu tenho aqui algumas participações. Não adianta, é o Joelson que está opinando. Não, é o Joelson Cardoso, hein? Que trabalha aqui como operador, né? Um dos nossos operadores. O Joelson está dizendo, não adianta demitir o Kleina. O elenco é fraquinho, igual aos anos anteriores. E a Ponte consegue piorar o que já era ridículo. Só vejo uma saída, virar uma SAF da vida. Transformar em futebol empresa, como fez o Cruzeiro. Ronaldo comprou o Cruzeiro, transformou, portanto, em SAF. Boa tarde, Batista, JN. E os demais, não deve dispensar o Daniel Paulista. O trabalho dele é bom. Fernando, Parque Cidade. E aí, JN, você acha que deveria demitir o Daniel Paulista? Não, Batista, eu particularmente sou contra as demissões com o campeonato em andamento, né? Venho batendo nessa tecla desde o ano passado, principalmente pelo pouco impacto que isso traz, né? É muito raro mesmo, uma demissão, um trabalho ser interrompido no meio do caminho, ainda mais num calendário como o Campeonato Paulista, onde você não tem tempo para treinar, né? Claro que o trabalho do Daniel Paulista está abaixo daquilo que se esperava o Guarani no ano passado, né? Depois da Série B, principalmente aquela arrancada que ele teve no final antes do jogo contra o Goiás, o Guarani tinha crescido muito de produção e claro que o torcedor imaginava que esse cenário seria repetido agora em 2022. Mas existem vários fatores que colocam o Guarani ainda numa fase oscilante dentro do Paulistão, né? Não é só culpa do Daniel Paulista, claro que a gente pode aqui questionar escolha A, escolha B, mas o que um novo técnico traria de tão impactante assim? As peças são as mesmas, né? Então eu particularmente não trocaria. Eu trouxe até esse dado hoje no nossa área, hoje pela manhã, e foi um levantamento muito legal, muito detalhado, né, da revista Metrópolis. Eles fizeram um levantamento de 2015 a 2020, 5 temporadas das duas principais divisões. Todos os times que trocaram de técnico com o campeonato em andamento. Os times tinham em média 1,1 pontos por jogo. 1,1 pontos por jogo. Com a troca do técnico, esse aproveitamento salta para 1,3 pontos por jogo. Então, uma incrível diferença de 0,2, né? Uma impactante diferença de 0,2. Então, a história tá aí, né, Batista? Muito raro mesmo,
essas mudanças darem certo. Então eu particularmente faria essa reflexão depois do Campeonato Paulista, sentaria com o Daniel, analisaria os pontos que deram certo, os pontos que deram errado, e após o Campeonato Paulista, até com mais dados do que ele entregou para o Guarani, essa decisão seria mais correta, na minha opinião. A tua resposta também já se aplica o conceito no caso do Kleina. Então vale para os dois treinadores. E para você, CH, Kleina deveria ser demitido. E no caso do Daniel Paulista, a ideia é a mesma. Qual que é a sua opinião? Bom, isso é uma decisão muito particular de cada time, né? Eu não sei o que foi conversado, eu não conheço o ambiente interno do trabalho dos dois, mas considerando que está tudo certo e dentro de uma normalidade, eu não demitiria. Eu não acho que em 30 dias, dentro desse Campeonato Paulista, seja a Ponte ou Guarani, a chegada de um novo comandante mudaria o status atual. Os dois times estão sendo remontados. Não se faz futebol desta maneira. O time não treina. Se o time tivesse semana cheia de preparação, se não tivesse acontecido nenhum prejuízo na pré-temporada, a análise poderia ser outra. Não a minha, mas um pouco mais rigorosa, porque aí você tem tempo para efetivamente preparar os times. Os dois treinadores têm corrigido seus erros nos jogos e dentro do hotel e dentro do vestiário. Pouco esses times estão treinando, muito pouco. Então, eu não sei se um novo treinador, a não ser que exista aí algum problema de relacionamento com o grupo, que não é o caso. O bom ambiente com os jogadores é o que eu tenho de informação na Ponte, e existe um bom ambiente com os jogadores no Guarani. Então, mudar um treinador faltando um mês para acabar a primeira fase, eu não faria. Depois é outra conversa. Mas imediatamente eu acho que, a não ser que aconteça um desastre, algum fato novo, mas com 6 rodadas eu não mexeria nem no Guarani nem na Ponte. Batista. E a Rose está dizendo aqui, Batista, boa tarde. A apresentação da Ponte ontem foi uma falta de respeito com o torcedor que lá esteve. Para a Série B, Nelsinho Batista. Olha aí, Nelsinho Batista, hein? Nelsinho Batista. No Japão. Ele tem anos e anos no Japão. Acho difícil, hein? Nelsinho Batista. Só se por alguma razão ele esteja retornando ao Brasil, mas tem uma carreira consolidada de treinador no Japão. Mas, de qualquer maneira, o nome do Nelsinho Batista foi lembrado aqui há muito tempo, né? Há muitos anos, que nenhum torcedor da Ponte Preta lembrava o nome do Nelsinho Batista. O Quilão Bugrino Batista, eu não teria nem renovado o contrato com esse Daniel Paulista, porque esse técnico fez muitas besteiras ao longo do campeonato. Por isso, não subimos. Esse cara é muito fraco e teimoso. Com esse técnico, o Guarani não vai chegar a lugar nenhum. Opinião do Quilão Bugrino, que participa aqui conosco. O Wilson Rocha. Falaram tanto da derrota para o São Bernardo, e o São Bernardo ganhou ontem do RB. É verdade. Impressionante, hein? A derrota foi terrível contra o São Bernardo, porque a Ponte foi demencial. O time não jogou, um time modorrento, macambúzio, um time sorumbático, diferente do Red Bull Bragantino, né? E ganhou por competência do São Bernardo e não pela incompetência do Red Bull Bragantino. Mas vale a pena, sim, o destaque, o relevo, porque o time do São Bernardo não é um super time, mas vem fazendo aí uma boa campanha na competição. E o Bruno está dizendo aqui, na minha opinião, alguns jogadores jogaram melhor sim. E se continuar jogando no esquema que jogou contra o Novo Horizontino, vai ter evolução. Não demitiria o Daniel, pois ele não completou 4 jogos sem vencer. Sobre o derby, eu não pouparia os jogadores pendurados, porque, na minha opinião, o derby não tem a mesma graça que tinha antes, por vários motivos. Torcida única, jogadores do Guarani não jogam mais com a vontade um derby,
valem os mesmos 3 pontos que os outros jogos e o mais importante é classificar do que ganhar o derby. Tá aí um tema também para a gente debater, né? Sobre essa questão aí, se pouparia ou não os jogadores. No caso da Ponte, tem um jogador só, é isso que você disse, né, Lupe? Qual o jogador que está pendurado? Fábio Sanches, Batista. Que nem vem jogando como titular, né? Ele machucou, né? Ele machucou e fora do jogo contra a Ferroviária. Jogo passado contra o São Paulo ficou no banco, mas entrou no segundo tempo. No caso do Guarani, a situação um pouco mais complicada. São 4 pendurados. Entre os 4, o Kozlinski, que vem fazendo aí um ótimo campeonato com defesas importantes. Claro que tem aí aqueles que eram os titulares no banco de reservas. Pode ser que aí o técnico vai ter que escolher um, caso ele tome o cartão na partida do meio de semana entre Gabriel Mesquita e Rafael Martins. Tem que escolher um aí, que nenhum dos dois nunca foi unanimidade. E os dois falharam muito, mas muito mesmo. Por isso o Guarani foi atrás de um outro goleiro. Então, o mais complicado aí é o goleiro. Aí tem o Derlan, não é titular absoluto, aliás, perdeu a posição. Matheus Pereira é um problema, porque o Eliel ainda não convenceu. Menino da base, é o substituto, mas não convenceu. Vai ser um desfalque bastante sensível para o derby. E tem a questão aqui do Rodrigo Andrade. Rodrigo Andrade estava no banco, entrou aí um pedaço, né, do jogo contra a equipe do Botafogo, foi isso? E depois foi titular pela primeira vez na partida contra o Novo Horizontino. Você estava comigo na transmissão e eu falei, é o famoso jogador 3-por-1, lembra disso, Batista? Exatamente, esse é o grande problema, quer dizer, ele já está pendurado, 2 jogos, 2 cartões amarelos. Vamos nos ater aqui, o CH, no Rodrigo Andrade. Você acha que, porque no caso do Rodrigo Andrade, né, ele jogando de titular, se tomar o 3º cartão amarelo, o Persson é o substituto imediato. Então, no caso, Rodrigo Andrade e Kozlinski são os 2 que são problemas, caso tomem aí o cartão amarelo. E você pouparia algum desses 4 jogadores para o derby ou não? Não pouparia. Não pouparia porque todos os jogos valem 3 pontos de maneira igual. O derby é importante, eu já sei da história, mas o jogo de meio de semana, os 2 times não podem deixar de lado nenhuma partida pela fragilidade do início de temporada. É só pedir para os 2 tomarem cuidado, vai para o jogo, que não vai ter problema nenhum. É só ter juízo e cabeça no lugar. Eu não pouparia nem o goleiro, nem o Rodrigo Andrade. Quero ouvir também aqui o Júlio Nascimento sobre este tema, mas antes, quero falar aqui da Aroma das Ervas. Tem uma linha completa de misturas e temperos harmoniosamente equilibrados, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Conheça as variedades de produtos, temperos prontos especiais para carnes, aves e peixes, ideais para o preparo de pratos do dia a dia. Olha, realmente, se você vai comprar temperos, preste atenção, dá uma olhada lá na gôndola, veja a marca. Veja a marca. Se for a Aroma das Ervas, pode levar, viu? Pode levar, porque essa é a boa. Temperos para carnes, aves e peixes, ideais para o preparo de pratos do dia a dia, dando sofisticação às suas receitas. A Aroma das Ervas também possui uma linha de temperos sem sal e tem combinações incríveis para satisfazer os paladares mais exigentes. Ideal para quem busca uma alimentação saudável. A Aroma das Ervas é comandada pela família Sato, Sato pai e Sato filho. Antônio Sato pai e o Glauco Sato o filho. A Aroma das Ervas, misturas e temperos requintados, está presente nos melhores supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse agora
aromadas-ervas.com.br para saber mais. E atenção, hein? Experimente e surpreenda-se saboreando o nosso chimichurri. 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 Chimichurri da Aroma das Ervas. Bandeirantes. E você, Júlio Nascimento, aqui no Esporte em Debate da Rádio Bandeirantes, pouparia algum jogador aí na rodada de meio de semana? Pois é, Batista, o derby é inegável, né? Que o derby tem uma magia, é muito diferente, né? Tanto eu fico acompanhando os torcedores nas redes sociais e muitos torcedores falando assim, eu queria ter algum botão lá, clique, aquele filme do Adam Sandler, que ele tem um controle mágico, que ele pode pular o tempo, né? Depois isso vira até um problema, mas em determinado momento aquilo é vantajoso para ele. Então, para não ficar sofrendo com as ansiedades, com as angústias, ele já pulava para sábado, para a hora do derby. Mas tem um jogo muito importante para o Guarani no meio de semana, porque a tabela do Guarani ainda precisa de atenção. O Guarani ainda precisa de pontos, pelo menos, assim como a Ponte Preta, né? Os dois times vivem uma situação muito semelhante em relação à pontuação. Então, pontuar na quarta-feira vai ser fundamental para dar mais tranquilidade, para se aproximar dessa pontuação que primeiro dá o chão, né? Dá a segurança de que o time não vai correr riscos diante das oscilações para depois começar a pensar em classificação, que foi exatamente essa estratégia do Guarani no ano passado. O Guarani primeiro atingiu a pontuação para escapar de vez e depois lutou pela pontuação da classificação. Acho que a estratégia vai ser a mesma. Só que para chegar nessa estratégia, você não pode escolher um jogo mais importante do que o outro. O CH falou, são os mesmos 3 pontos, né? O Guarani vencendo quarta-feira soma 3 pontos da mesma maneira se vencer no sábado. Então, eu acho que nesse momento, ainda mais justamente por aquilo que a gente tem debatido sobre o Daniel Paulista, que ele tem começado a achar um esquema, achar uma formação, achar um caminho, eu acho que o Guarani precisa de sequência. Então, eu não pouparia. Apesar de compreender a preocupação do torcedor com o goleiro, né? O Guarani teve pesadelos com essa posição de goleiro no ano passado. Não sei se dá para conversar de repente com o Kozlinski, porque o goleiro, né, Batistão? O goleiro toma amarelo pra quê, né? Não existe a falta tática do goleiro. Ou que ele tá xaropando lá, demorando para bater tiro de meta, fazendo cera, ou reclamando com o árbitro. Vez ou outra que o goleiro é advertido por um pênalti, por uma falta necessária. Então acho que dá para ter uma conversa com o Kozlinski, né? De repente o Guarani tá vencendo o jogo, 40 minutos do segundo tempo, não inventa de fazer cera. Ou deixa alguém bater tiro de meta para fazer esse trabalho, entre aspas, sujo. Eu acho que dá para ter esse controle. Agora, o Rodrigo Andrade, apesar do Eduardo Persson, que é o seu substituto imediato, ainda não estar 100%, eu acho que ele precisa jogar, principalmente porque o Guarani precisa que ele pegue cada vez mais ritmo, né, Batistão? Eu acho que você tem razão, porque o Kozlinski não é jogador de defesa. Difícil você falar para um jogador defensivo, zagueiro, por exemplo, ou volante, se policiar durante o jogo, evitar que cometa uma falta. Não tem jeito, no calor do jogo, né? Vai acontecer em vários momentos. Então é mais fácil que um zagueiro tome um cartão amarelo do que um goleiro. Goleiro, como você disse, somente em cera ou então, sei lá, comete uma falta ali na entrada da área quando o time está muito lá na frente. Pode ser que ele cometa uma falta para evitar um gol feito do adversário. Mas, evidentemente, que ele é inteligente, né? Então, não vai fazer cera, sabendo que pode desfalcar o seu time no grande derby campineiro. E aí, também, o ouvinte que falou aqui sobre os 3 pontos, eu penso dessa maneira também. O derby é importante, o derby já fez heróis e vilões, muito mais no passado do que no presente. Existe, sem dúvida, uma questão também de ligação. Os jogadores antigamente tinham uma ligação mais longeva no clube, ficava mais tempo no clube. E, consequentemente, quando você fica muito tempo no clube, o atleta acaba desenvolvendo ali um carinho especial, um amor, ou então uma ligação mais forte. Ultimamente, o jogador vem e vai, né? Todo campeonato muda quase que o elenco inteiro. Então, são poucas as identificações, são casos raros de que há um amor significativo de algum jogador pelo clube.
Os mais jovens, os atletas que vêm da base, aí tem um pouco mais, porque começaram lá embaixo, vem subindo na base, né? Sub-15, é sub-17, é sub-20, então fica um tempo maior no clube. E aí acaba desenvolvendo esse, entre aspas, amor pelo clube. Mas os atletas que são contratados para cada competição, eles, claro, vão para dentro do campo para defender o clube, né? O brasão, a camisa do clube que está pagando o salário. Mas não tem aquela ligação extraordinária. Então acaba desbotando, sem dúvida, a participação desses jogadores no grande derby campineiro. Eu não pouparia, não. Escalaria todo mundo. O jogo é importantíssimo. O Guarani precisa chegar aos 10 pontos na competição. Está entrando para a sétima rodada. E é necessário fazer 12. Olha, pode ser que 12 não seja suficiente, hein? Não seja suficiente, porque os clubes estão pontuando, está subindo o sarrafo. Então tem que ganhar o jogo de qualquer jeito lá contra o Ituano. O mesmo vale para a Ponte. A Ponte tem um jogador só pendurado aí. Não acredito que vá poupá-lo, até porque ele pode fazer falta, de repente, né? No segundo tempo há necessidade de colocar ali mais um zagueiro. E o Gilson Kleiner tem feito isso. Tanto é que o Fábio Sanches entrou num pedacinho aí nesse jogo contra a equipe do São Paulo. Então, também não vou poupar, não, porque o jogo contra o Botafogo é importantíssimo. O Guarani tem uma sequência, aliás, a Ponte tem uma sequência, olha, pega Botafogo, Guarani, que é o derby, jogo sem progressão, acho que e depois já vem o Cascavel, já pega o Cascavel. O Guarani também, né? Tem o Ituano, depois tem o derby, e aí já tem pela frente também o jogo da Copa do Brasil. Quem que é o adversário? Contra o Maricá. Esse jogo contra o Maricá é em Saquarema, viu, Batista? Saquarema, Maricá, né? Rio de Janeiro. Então, também vale, não conheço esse Saquarema. O Cascavel ainda recebi algumas informações aqui lá do Julian Nazaré. Ele que mora lá no norte do Paraná e de vez em quando vai lá cobrir, né, para o jornal dele, o Cascavel. Diz que é um time fortíssimo, é um time de velocidade, então não vai ser fácil a vida na Ponte contra o Cascavel não, hein? Se der bobeira, pode sair da Copa do Brasil, que seria terrível. Então é uma sequência difícil, Botafogo, Guarani, Cascavel, e o Guarani também tem Copa do Brasil, tem Ituano e tem a Ponte Preta no grande derby campineiro. Melhore o seu desempenho sexual e aproveite o melhor da vida. A Clínica Upman é referência em tratamentos para impotência sexual, ejaculação precoce e falta de libido. Atendimento seguro de qualidade com equipamentos modernos. Você só encontra na Clínica Upman. Não perca tempo. Agende uma consulta agora mesmo. Envie uma mensagem de WhatsApp 998005939. Melhore a sua performance e desfrute o melhor da vida. WhatsApp 998005939. A Clínica Upman espera por você. Atendimento com sigilo absoluto. Clínica Upman é referência em saúde sexual masculina. Bom, Marquinhos, opinião também sobre esse tema, né, de poupar jogador. Você acha que o Guarani deve poupar algum atleta no meio de semana? Perdemos o contato aqui com o Marcos Luiz e a opinião do Antônio Lupe. Se você acha que a Ponte deve poupar aí o Fábio Sanches no meio de semana contra o Botafogo. Não, Batista, a Ponte não deve poupar, não, deve usar força máxima, né? Claro, a gente está falando aqui dos atletas pendurados e não dos atletas, por exemplo, que estão aí se recuperando de problemas físicos, né? O caso do Dedé, o caso do Igor Formiga, que voltou após ser diagnosticado com Covid e cumprir o isolamento. Então, no caso específico da questão do cartão, acredito que não, acredito que o Fábio Sanches deve ser utilizado. Ele entrou na vaga do Léo Santos, até o Tigrão me alertou isso na jornada, que o Léo Santos saiu ali com um certo desgaste, até uma preocupação,
Então, se o Léo Santos não tiver condições de jogo contra o Botafogo, o Fábio Sanches é o escolhido para ser ali um dos titulares na zaga, não sei se com 3, com 2 zagueiros, mas dificilmente o Gilson Kleina vai poupar, até porque a situação do Gilson Kleina, pelo que a gente tem acompanhado nas redes sociais e também pelo WhatsApp aqui da Rádio Bandeirantes, não está nada fácil. A torcida já perdeu a paciência com o treinador da Macaca. E nós vamos agora com mensagens de áudio. Pessoal participando conosco aqui pelo 971021493. A primeira mensagem vai para o ar. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Joelson e eu sou torcedor da Macaca. Nenhuma diferença até agora do ano passado. Ano passado nós tínhamos um Moisés um pouquinho diferente que nos livrou do rebaixamento. Esse ano vai ser outra briga para escapar do rebaixamento. Temos o Luca fazendo alguns gols. Fora isso, nada de novo. Eu só vejo uma saída para times como a Ponte Preta, virar uma SAF da vida. Senão vai ser sempre isso. Na mão do grupo político A uma hora, depois na mão do grupo político B. E efetivamente não muda nada. Só montam times horríveis. Um abraço. Um abraço, muito obrigado. Mais um. Carlos Batista, sou seu fanzaço. Aqui é Marcelo Lopes de Sumaré, do bairro Matão. O Gilson Kleina, ele tá brincando, né, na entrevista dele, né? Falou que o time jogou bem, jogou igual por igual. Eu acho que ele tá viajando na maionese. Eu acho que ele deve estar lá no banco, lá, assistindo pela televisão o jogo do Barcelona, do Real Madrid, do Flamengo, do Corinthians, porque é incrível, cara. Ele só fala besteira, só faz substituição tudo péssima. É um cara que não entende nada. Ele sabe tudo do time dos outros, mas do time dele ele não sabe nada. É péssimo. Fora Kleina e, pelo amor de Deus, Marco Berlim, acorda pra vida e manda esse cara embora. Senão você vai cair junto com ele, vai ser uma vergonha. Abraço a todos aí da Band. Abraço. Abraço, muito obrigado. Mais um. Batista, boa tarde. Aqui quem fala é o José do Taquaral, bugrino da pele até o osso. Aê. Eu não mandaria embora o treinador do Guarani, não. Porque falta só tá na metade, falta pouco. Até outro chegar e entrosar não vai dar certo. O que tem que fazer é esses jogadores jogar mais. Dar mais responsabilidade para eles. Eles estão aí, estão ganhando. Não estão ganhando tão pouco assim em relação a outros jogadores por aí, né? Então, eu sou contra mandar o técnico embora, o Daniel Paulista. Deixa ele aí, o ano passado foi bem, Campeonato Brasileiro, porque agora saiu uns jogadores aí, os melhores aí saíram. Então, é isso aí. Eu não demito. Ok, muito obrigado. Mais um. Boa tarde, Batista e demais componentes da mesa aí. Eu tenho uma pergunta para o Greger. Ô, Greger, por que cada vez que o atacante chuta a bola em direção ao gol adversário, o goleiro, mesmo que a bola tenha passado longe do gol, o goleiro sai esmurrando o ar, gritando, xingando, fazendo um monte de coisa? Mas será que ele não percebe que o atacante está lá justamente para isso? Para chutar no gol, e ele está ali para defender, se ele deixar passar, é gol do adversário. Agora, não pode estar dando esporro toda hora nos companheiros, porque o adversário chutou. Faz parte do jogo. Explica aí por que faz todo esse drama, esse cenário, esse teatro aí. É Dionísio aqui da Vila Industrial. Infelizmente, pontepretano, né? Tem o Gleger Cover aqui, Batista, se precisar. É mesmo? Tem o Gleger Cover. Então vai, manda aí. Um abraço aí, né, pro ouvinte. Queria mandar um abraço também lá pro pessoal de Mogi das Cruzes. Um abraço pro pessoal lá em Mato Grosso. Esse atacante aí, eu joguei com ele na Portuguesa. 4,75 a nota dele. E quando eu fui pra Coreia, lá no Chongqing, fui com o mano lá, eu voltei e fiz 7 defesas no showball. Mas um abraço por esse ouvinte que é nota 9,84. Ô, Júlio, manda esse áudio lá pro Gleger. Só explicando, né? Segunda-feira é folga do Gleger e ele não está ao vivo conosco.
mas manda o áudio para ele lá, pede para ele gravar a resposta e mandar aqui para o WhatsApp. Vamos lá. Só para a gente dar uma satisfação aqui para o nosso ouvinte. Mais um. Boa tarde, Batista, tudo bem? Edson da Chácara Primavera. O Daniel Paulista não deveria ter começado o Campeonato Paulista. Ele é muito pessimista. O ano passado ele tinha um baita de elenco para subir e não subiu. E só ficava enaltecendo o time adversário. Que o time adversário é isso, o adversário é aquilo. E ele tinha um time na mão, nunca acreditou. Ele não acredita no próprio trabalho, não acredita no próprio time dele. Ele não deveria nem ter sido renovado o contrato dele. Incompetência desse pessoal do Guarani ter renovado o contrato desse treinador. É brincadeira. Fora Mais Daniel um. Paulista. Boa tarde, Batista. Tudo bem? Demitir treinador agora não adianta nada. Você sabe qual a diferença do Gilson Kleina, do Daniel Paulista, ou do Daniel Paulista com o Gilson Kleina? Uma semana. E a diferença que eles têm para sair do céu para ir para o inferno, voltar para o céu. Não é possível. Dois incompetentes, não diria nem incompetente, talvez eu esteja exagerando. Porque se eles estão aí, alguma competência eles têm. Mas dois teimosos. Mais um. Boa noite, Batista. Depois do jogo de ontem, sou completamente favorável à troca de técnico. Desde o ano passado ele não consegue dar padrão e nem conjunto, mesmo com aqueles pés de rato que tinha ano passado e desse ano também. É lamentável, o time parece um amontoado de jogadores, não tem meio de campo, Fecim nunca foi meio armador e nunca será. E não sei por que joga também. Ele tinha um volante, bota um zagueiro, depois tira o zagueiro, põe um volante e a porcaria continua a mesma. O Gilson Kleina é o maior enganador que já apareceu na Ponte Preta. Deu sorte nos jogos, ganhou, mas agora daqui para frente vai esperar perder o derby para trocar? Sou favorável a trocar já. Acessórios Três Vias é a loja conceituada e especializada em peças e acessórios para caminhões e picapes. Está no mercado há mais de 47 anos, oferecendo aos clientes a qualidade da marca Três Vias. Serviço qualificado, produtos de qualidade, as melhores marcas e diversas opções. Parceria com os maiores fabricantes para garantir os melhores preços e toda a assistência para deixar o seu caminhão, picape ou a sua frota em dia para rodar com toda a segurança. São mais de 15 mil itens em peças e acessórios à pronta entrega. Confira preços e condições de pagamento. Acesse acessorios3vias.com.br. E se não encontrar algum produto lá no site, mande uma mensagem de WhatsApp. 97403-2077. Acessórios Três Vias. Bandeirantes. Aqui Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. Conosco Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil de Tigerman, o Tigrão. Vamos analisar aqui os jogos dos times de Campinas no final de semana. Você fez o jogo da Macaca, perdeu para a equipe do São Paulo em 6 minutos, 2 gols do São Paulo. A Ponte vencia até 41 minutos e foi derrotada. Uma rápida análise, qual é o motivo? Por que a Ponte Preta não conseguiu vencer o São Paulo, Tigrão? Um abraço. Um abraço, Batista. Boa tarde a você, boa tarde aos amigos da Bandeirantes. A Ponte não conseguiu vencer porque ela abdicou de jogar futebol. Aliás, ela jogou só defensivamente. Então, o esquema 5-3-2, com 2 volantes, 3 zagueiros, segurou o São Paulo muito mais pela inoperância do São Paulo do que propriamente pela eficiência do sistema. Então, eu acho que montaram uma situação assim, lá em Araraquara, quando o time tomava um grande sufoco da Ferroviária, é plausível e justificável. Agora, jogando em casa, mesmo sendo contra um time do tamanho do São Paulo, eu acho que a Ponte teria que ter mostrado um pouquinho mais de ousadia, de coragem. E ela optou por jogar como o Palmeiras, guardando-se as longínquas e devidas proporções, como o Palmeiras jogou com o Chelsea, né?
Ou atrás da linha da bola o tempo inteiro, esperando. E desmanchando quando tinha a bola. Não tinha ninguém posicionado para receber. O meio-campo não aciona os dois jogadores de ataque. Veja você que o gol da Ponte surgiu por uma cobrança de lateral. Portanto, quem acionou foi um lateral direito, no caso Kevin, com as mãos. Jogou. Bom, perdemos o contato aqui com o Tigrão. Vamos reconectá-lo já para continuar analisando. Ele estava explicando na opinião dele por que a Ponte perdeu para o São Paulo. Pois não, Tigrão? Não sei, houve um corte aí, agora está qualidade legal. Sim. Então, só concluindo, você vê que o gol da Ponte, através do pênalti, né, a origem do lance do pênalti, foi uma assistência de arremesso manual, que a defesa bobeou e foi esperto, teve presença de espírito, tanto quem bateu como quem se projetou dentro da área, o Pedro Júnior, e aí saiu o pênalti. Então não teve nenhuma jogada trabalhada, nenhuma chegada, nenhuma jogada construída. E a Ponte perdeu por isso. Ela acreditou que fazendo esse jogo altamente de contenção e somente de contenção, que ela levaria até o final. E quase que ganhou 3 pontos importantíssimos. Mas o quase não deixou, né? Existe uma diferença entre ganhar e quase ganhar. E a diferença é essa. Estava ganhando 3, não ganhou nenhum. Para mim, 2 falhas. No gol de cabeça do Sara, o cruzamento não poderia ter acontecido. A Ponte tinha 2 jogadores na bola e permitiu o cruzamento. Um deles era o Norberto, que acabara de entrar totalmente frio e desambientado do jogo, fora do contexto e fora da intensidade do jogo. E o segundo gol, um lançamento espetacular do Moisés Ribeiro, só que para o adversário, né? Rolou com açúcar e com afeto para o Caleri fazer o gol. Então, 2 falhas de um time que vinha só se defendendo relativamente bem, e aí a casa caiu. E por que é que a casa caiu e a Ponte não teve mais como reagir? Porque tomou os gols no finalzinho, e porque ganhava só de 1-0, e porque trouxe o São Paulo para cima, manteve o São Paulo rodeando a sua grande área durante os 90 minutos, e uma hora ia acontecer o que aconteceu. Perdeu por quê? Porque abdicou de jogar ofensivamente e optou deliberadamente por jogar apenas na defesa. Quero ouvir o CH, comentou o jogo pela Rádio Bandeirantes, o jogo do Guarani, mas antes eu quero falar aqui do Derby Campineiro 202. Partida marcada para dia 19, esta é a semana do Derby. Estádio Brinco de Ouro 2030. Derby é na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Iga Atacado. Muito mais variedade, muito mais para sua economia. Confira no site iga.com.br. Siga no Facebook e Instagram Iga Atacado Oficial. Agora com loja também em Sorocaba. Acessórios 3 Vias. Peças e acessórios e serviços especializados para caminhões e picapes. Acessórios3vias.com.br. Acesse para saber mais. WhatsApp 97403-2077. Aroma das Ervas. Misturas e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. E Pastéis Irra. Irra. IHA. Pastéis Irra. Os deliciosos pastéis que você encontra nas melhores feiras de Campinas e região tem nome. Pastéis Irra. O melhor pastel do Brasil. Bandeirantes! Bom, CH, o Guarani venceu o placar de 2-1. Claro que esse é o melhor dos mundos, mas teve lá alguma dificuldade, especialmente no sistema defensivo. O que você achou do jogo? A sua opinião? Placar de 2-1. O Guarani saiu vitorioso, mas também deixou a desejar no quesito futebol. O segundo tempo caiu demais, né? O time ainda sente problemas físicos terríveis. De começo eu achei interessante, o Guarani fez um bom primeiro tempo, o treinador tirou um atacante e acrescentou o Andrade no meio campo. Jogaram numa espécie de 4-4-2 com variações. Gostei do Giovanni Augusto, tanto é que enquanto ele suportou, eu acabei efetivamente
não é... Votando nele no melhor em campo, acho que ele colocou qualidade no jogo, ele e o Rodrigo Andrade. Tanto é que depois que o Rodrigo Andrade saiu, o time despencou. Mas a grande verdade é que o time despencou num geral. Tomou um aperto do Novo Horizontino no segundo tempo. O Novo Horizontino tem um time muito previsível e limitado. E decepcionou um pouco o segundo tempo do time. Eu acho que tem muita coisa para evoluir. Eu acho que o que vale nesse caso é o resultado de vitória. Mas acréscimo, o Diogo voltou muito bem na lateral direita, mas era uma coisa natural. O Ronaldo Alves na zaga teve bons e maus momentos no jogo. Eu acho que acréscimo, para considerar assim com bastante boa vontade no primeiro tempo, eu acho que a entrada do Andrade e o Giovani, às vezes caindo pelo lado esquerdo, funcionou. Com os dois de frente um pouco mais flutuantes, principalmente o Júlio César, jogando do lado direito, depois um pouco do lado esquerdo, ele solto, ele rendeu um pouco mais, mas também no segundo tempo caiu de produção. Então eu acho que falta um caminho ainda significativo, principalmente na parte de conjunto do meio campo e principalmente no aspecto físico, para o Guarani mostrar melhora. Eu ainda preciso ver mais. Também não dá para cobrar muito de dois jogadores importantes, porque eles ainda estão voltando. Estou falando do Diogo, lateral direito, e também do Ronaldo Alves, mas eu quero dizer que o Matheus, lateral esquerdo, ele cresceu de produção, não foi só o gol que ele fez, não. Eu achei interessante a partida do Bruno Silva, não foi só pelo passe do segundo gol, não, mas eu acho que ele, com o Rodrigo Andrade, ele se entende melhor pelo entrosamento do ano passado, são dois caras experientes. O Matheus subiu de produção e a minha expectativa é que na sequência o Guarani consiga ele subir mais um degrauzinho em termos de arrumação, de proposta de jogo, de desempenho, porque já foi metade do campeonato na primeira fase, né, Batista? Apesar do time não conseguir treinar, minimamente o Guarani precisa apresentar mais do que está apresentando, mas valeu pelo resultado. E você, Júlio Nascimento, o que é que você escreveu lá no portal carlosbatista.com.br sobre esses dois jogos dos times de Campinas, hein, Júlio? Batista, o primeiro ponto, né, sobre a Ponte Preta, o Kleina falou muito sobre o emocional, né? Que o crescimento da Ponte passa nesse momento pelo emocional. E ele tem razão, né? A Ponte Preta teve um jogo contra a Ferroviária que até deixou mais gente otimista em relação ao potencial crescimento do time dentro do campeonato, mas a postura contra o São Paulo foi diferente. Essas oscilações geram falta de confiança, né? O torcedor fica desconfiado do torcedor. E isso passa também para os jogadores, né? Esse sentimento de querer dar resposta, de querer provar a capacidade, de querer mostrar a sua competência definitiva para o torcedor, isso acaba envolvendo também o lado emocional. Então, eu acho que o Kleina tem razão nesse sentido, né? A Ponte ela precisa começar a reagir emocionalmente e isso passa também para o jogo de quarta-feira, porque nós sabemos o peso que é o derby, a cobrança que é o derby e isso vale também para o Guarani, né? Que vai ter, no caso do clássico, o apoio do torcedor. O derby é no Brinco, torcida única. Os ingressos estão sendo vendidos para os torcedores do Guarani. Então, essa atmosfera de cobrança, ela é proporcional ao apoio, né? Claro que o torcedor do Guarani vai apoiar, mas o Daniel Paulista precisa encontrar um caminho para regularidade no time, senão o torcedor às vezes é impaciente. A gente tem visto que mesmo com uma vitória, o Daniel Paulista não é uma unanimidade no Guarani, né? A apresentação do time não foi uma unanimidade. Aqui no WhatsApp tem torcedores que ainda criticam o Lucão, o Maxwell, né, que estão apontando ainda que o Guarani precisa melhorar defensivamente. Então o torcedor vai apontando algumas insatisfações, apesar de ter vencido. E isso é um resultado e é fruto justamente dessa oscilação dentro do campeonato. Ganha no meio de semana, perde no final de semana. Aí ganha no final de semana e perde no meio. Então, cada rodada é um resultado diferente, é uma situação diferente dentro da tabela. E o torcedor, ele gostaria de ver regularidade, de ver sequência de trabalho. Acho que o caminho é esse e os técnicos falaram muito sobre isso, tanto que foi pauta hoje no portal Carlos Batista, entre outros assuntos também envolvendo os times de Campinas. Batistão.
Aliás, Júlio, por falar em Portal Carlos Batista, você subiu há instantes uma matéria. O título é Aos 37 anos, Renato Cajá é anunciado como reforço da Inter de Limeira. E olha que o torcedor da Ponte sempre, a todo instante, né, que o Renato Cajá ficava sem clube, sempre vinha um torcedor falar, viu o Renato Cajá em Campinas, será que ele está voltando para a Ponte? O Renato Cajá mora em Campinas, ele tem residência fixa em Campinas. Não foi para a Ponte, mas está indo para um clube da região, a Inter de Limeira, é isso? Exatamente, né? O Cajá, 37 anos. Ano passado ele estava no elenco do CSA, né? Onde ele disputou 28 jogos, fez 4 gols, 4 assistências. Algumas boas partidas do Renato Cajá pelo CSA, outras partidas ele foi muito discreto. Sofreu muito também com esse lado físico, né? E claro que o torcedor da Ponte Preta, ou parte da torcida, tem um carinho pelo Cajá, tinha o desejo de ver o Cajá voltando à Ponte Preta. Aí o torcedor vai mencionar, poxa, o Cajá, mesmo mais velho, mesmo com condicionamento às vezes não tão bom assim, vai jogar mais que os camisas 10 que a Ponte tem à disposição. Existe essa ala de quem defende essa opinião, e acho que é um argumento válido até. Só que esse aspecto físico, Batista, conta muito, né? A última passagem do Cajá, muitas vezes o Cajá foi criticado pelo desempenho que ele teve dentro de campo, né? Por cansar muito. Que o Renato Cajá é um jogador clássico, um jogador de um lançamento de muita competência, o cara que faz o passe longo, faz fluir o jogo. Renato Cajá tem muita competência nisso, além da bola parada, da batida na bola, a canhota, né? Que já fez mágicas e lances inesquecíveis aos olhos do torcedor dentro do Majestoso, mas tem que ter cuidado também em saber qual Renato Cajá a Ponte teria. Então, a Ponte não se interessou, pelo menos a informação que nós tivemos, não apresentou nenhuma proposta pelo Cajá. Ele estava no mercado e a Inter de Limeira, que tinha o Felipe Baixola, teve uma lesão grave, como uma reposição, foi atrás do Cajá, recebeu o aval do Vinícius Bergantin, da comissão técnica, fizeram um acordo lá, inclusive esse contrato do Cajá, que foi realizado em moldes especiais, vai ser explicado amanhã em entrevista coletiva pelo CEO da Inter, e agora aos 37 anos, ele completa 38 esse ano, ele vai defender o seu 4º clube no estado de São Paulo. Jogou pelo Mogi Mirim, jogou pela Ferroviária e jogou pela Ponte Preta, Batistão. E aqui nos comentários do portal carlosbatista.com.br, o João Marcelo Silva está dizendo é muita incompetência dos dirigentes da Ponte Preta, uma vergonha. Time que coloca Fecim e Moisés Ribeiro como meia está pedindo para cair. Cajá estava livre, a torcida pedindo e deixa essa oportunidade passar, lamentável, diz aqui no portal Carlos Batista João Marcelo Silva. E o Carlos Braglin, é brincadeira, cansamos de pedir Cajá. E essa diretoria também já está mostrando para que veio. A mensagem dele é um pouco longa aqui, né? Mas só para o núcleo central aqui da mensagem dele, criticando também porque a diretoria da Ponte não contratou o Cajá. Eu quero ouvir rapidamente aqui os comentaristas, se eles trariam ou teriam trazido o Cajá, se os ouvintes que estão criticando, se os torcedores que estão criticando a direção da Ponte, se tem razão, uma vez que a Inter de Limeira contratou o atleta e ele vai jogar o Campeonato Paulista. Mas antes, eu quero falar aqui da Angel Tour. A Angel Tour é uma empresa que vai facilitar a sua vida. Vai viajar a passeio, a trabalho dentro ou fora do Brasil? Angel Tour. Necessita de um carro para o seu dia a dia? A Angel Tour é a sua melhor opção. É referência em Campinas e toda a região. Há mais de 20 anos no mercado, oferecendo solidez e um alto padrão de atendimento e plantão 24 horas. Equipe treinada e qualificada para atender e superar as suas expectativas e também de sua empresa. Passagens aéreas com desconto, hospedagem em qualquer lugar do mundo, seguro viagem,
e aluguel de carro por dia, por mês, por ano ou frotas. O que você desejar em qualquer lugar do Brasil. Alugue o seu carro com diárias a partir de R$ 62. Faça sua cotação pelo WhatsApp 953215444. Fale com o Alisson. Angeltour.com.br, telefone fixo 2512-3333. E tem lojas em todo o Brasil, mas em especial aqui em Campinas, fica na rua Tangerino, 91, no Guanabara. Tem também Americana, Limeira, Piracicaba, Valinhos, Indaiatuba, Jundiaí, Bragança Paulista, Mogi Guaçu, toda a região e em todo o interior do estado de São Paulo. Angeltour. Não faz parte aqui dos temas para debate, mas só uma pincelada aí dos comentaristas. E aí, CH, você contrataria o Renato Cajá ou não? A última passagem, no último Campeonato Brasileiro da Série B, eu acompanhei alguns jogos dele. Não, Batista, eu acho que fisicamente, para jogar na posição que ele mais sabe, bola parada, legal, tudo, mas o jogo hoje ele é muito corrido. Eu acho que já foi. Eu não contrataria, não gastaria um cartucho com um Cajá não, Batista. Agora é estranho pra caramba, né? Porque o Cajá foi muito bem na Ferroviária, disputando o Campeonato Paulista, foi bem no Juventude, subiu e vai disputar o Campeonato Paulista pela Inter de Limeira e, pelo que me consta, não teve nenhum problema físico. Então, se ele pode jogar pela Inter, por que não poderia jogar pela Ponte? Mas vamos lá, Tigrão, a sua opinião. Você acha que a torcida, os torcedores, aqui na representatividade, né? Nós citamos aqui apenas alguns, representando a torcida da Ponte, mas a impressão é de que realmente a torcida da Ponte gostaria muito de ter o Renato Cajá e inclusive criticando a direção da Ponte. O que você acha? Eu acho o seguinte, se a Ponte tivesse um baita de um meia, a gente ia dizer não, no momento não, passou o momento do Cajá. Mas a Ponte está tão carente na posição que o Cajá, com uma perna só, joga mais do que todo mundo junto aí desse meio campo. Estou falando dos armadores, não estou falando de volante, não. Quem que a Ponte tem tentado soltar para jogar? O Wesley. Quem que a Ponte tem tentado colocar para fazer a bola chegar à frente? O Fecim? Esqueçam. Será que o Cajá está correndo menos do que o Wesley? Eu acho que não. E lembrem-se, ano retrasado, subiu com o Juventude. Ano passado, 21, subiu com o CSA. Depois dessubiu. Esse termo não existe. Estava consolidada a volta do CSA. E aí o Avaí virou um jogo misterioso contra o Sampaio Corrêa, perdia o jogo lá na ressacada e subiu o Avaí. Ficou com a vaga assim por 1 minuto e meio, 2 minutos, todo mundo comemorando lá em Maceió a vitória, goleando inclusive do CSA e voltando. E quem é que estava no CSA? O Cajá. Então, eu até já fui contra, mas imaginando, digo contra a recontratação dele pela Ponte. Mas imaginando que a Ponte fosse ter pelo menos um meia especialista. Agora, vendo o meio de campo que o Gilson está sendo obrigado a escalar, porque ele não tem opções, quem quiser dar sugestão de como tem que ser o meio campo da Ponte, tá aí o Fala Galera, é só se manifestar. Ele já testou um, já testou outro, e traz o Fecim para trás, e põe o Fecim pelo lado direito como terceiro atacante. E a bola não chega, não adianta. A bola chega com a mão, como chegou do Kevin ontem. O melhor lançador da Ponte ontem foi o Kevin batendo um lateral. E é verdade, não teve outra bola em profundidade. Então, neste contexto, eu contrataria pela carência, não tanto por aquilo que ainda representa o Cajá, mas ele é um especialista. E saibam, a Ponte não enfrentou a Inter ainda. Ah, já enfrentou, felizmente. Já enfrentou, né? A Ponte Inter. Já enfrentou, 2-2. Empatou. Foi 2-2, aquele sábado, né? Empatou no laço lá com o Luca marcando um gol de cabeça.
enfrentou. A Inter poderia até ter goleado a Ponte, perdeu os gols e depois sofreu o empate. Ainda bem que a Ponte não terá o Cajá pela frente aí, porque é dose para mamute. Ele viria com a faca entre os dentes. Então, é isso. Né? Não tanto por tudo aquilo que ele joga ainda, mas muito mais por aquilo que não tem a Ponte de especialidade na posição. Bom, é o seguinte, atenção, você que é torcedor do Guarani vai saber agora como é que você faz para se transformar no ouvinte comentarista. O sorteio será neste programa. Nós vamos até às 7h30, então é assim, ó. Primeiro você tem que ser seguidor da página da Rádio Bandeirantes lá no YouTube. Você tem que entrar no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas e ser lá um seguidor, né? Se inscrever no canal. Esse é o ponto. Segundo, mande uma mensagem de áudio, uma mensagem curta, fazendo um comentário, se você fosse o comentarista. É assim que nós vamos saber se você tem condições de participar do quadro ou não. Então você grava um áudio, coisa curta aí, de 1 minuto, fazendo um comentário. E aí você vai participar do sorteio. O ouvinte sorteado já ganha um rádio FM para ouvir a faixa estendida. Para ouvir a Rádio Bandeirantes 85.7, faixa estendida, e vai comentar o jogo da rodada do meio de semana. O comando da Rádio Bandeirantes será Guarani e Ituano, ou Ituano e Guarani. Na semana passada o comando foi da Ponte. O Guarani jogou no mesmo horário contra o Botafogo. Agora vamos inverter. O comando será o do Guarani. Obrigatoriamente tem que ser torcedor do Guarani para comentar o jogo. Então, repito, um comentário curto, dando uma de comentarista, fazendo um comentário, e aí manda para cá no WhatsApp 971021493. 971021493. Antes de mandar o áudio, você escreve lá: quero ser ouvinte comentarista. Quero ser ouvinte comentarista. E coloca o áudio. Quero ser ouvinte comentarista. E coloca o áudio. O áudio. É assim que você vai se credenciar. E daqui a pouco tem o sorteio. Olha, o ouvinte perguntou para o Gleger, colocou uma questão, o Gleger está de folga, não participa, mas o Gleger mandou aqui a resposta gravada. Primeiro, vamos colocar de novo o que o ouvinte perguntou para o Gleger. Boa tarde, Batista e demais componentes da mesa aí. Eu tenho uma pergunta para o Gleger. Ô Gleger, por que cada vez que o atacante chuta a bola em direção ao gol adversário, o goleiro, mesmo que a bola tenha passado longe do gol, o goleiro sai esmurrando o ar, gritando, xingando, fazendo um monte de coisa? Mas será que ele não percebe que o atacante está lá justamente para isso? Para chutar no gol, e ele está ali para defender, se ele deixar passar, é gol do adversário. Agora, não pode estar dando esporro toda hora nos companheiros, porque o adversário chutou. Faz parte do jogo. Explica aí por que faz todo esse drama, esse cenário, esse teatro aí. É Dionísio aqui da Vila Industrial. Infelizmente, pontepretano, né? Oi, Dionísio, um abraço para você, meu amigo, obrigado pela audiência aí. É uma pergunta complexa, né? A gente sabe que normalmente alguns goleiros têm esse perfil aí de cobrança, né? De gesticular. Eu não era muito adepto a isso, mas normalmente isso acontece dando uma dura, né? Num companheiro ali que não fez uma marcação que tinha sido combinada, né? Ou perdeu uma bola num passe que foi treinado durante toda a semana, ou numa jogada também, e aí vem essa cobrança um pouco mais ríspida. Isso acontece com alguns goleiros aí, mas é absolutamente normal, viu, Dionísio? Isso aí são coisas do futebol, depende muito da personalidade, do perfil do atleta, né, do goleiro no caso. Tá bom, meu amigo? Mas isso daí, sem dúvida nenhuma, é para tentar consertar, para tentar ajustar, para tentar arrumar aquilo tudo que foi determinado nos treinamentos e naquele momento no jogo não foi cumprido. Tá certo? Um abraço para você, meu amigo, e continue nessa audiência aí. Valeu! Valeu, muito obrigado. Tá aí o Gleger Zorzin explicando especialmente para o Dionísio a questão levantada aqui pelo ouvinte. Agora são 18 horas e 18 minutos.
Um rápido intervalo e voltamos já. Daqui a pouco o sorteio do ouvinte comentarista. E daqui a pouco também tem mais mensagens de áudio. Fique ligado aqui na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento Alemão Autopeças. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas você encontra coral, proteção, sol e chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Aproveite a linha Coral Decor Efeitos Especiais. O Velvete tem fórmula com micropérolas, a opção mármore com cores mais vivas e o cimento queimado para espaços modernos e despojados. Corbella Tintas. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou? Achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Corbella. Esporte em Debate, na Bandeirantes. Carlos Batista. 18h20, ouvinte no ar, mais uma mensagem. Boa noite a todos aí. Grande programação na Rádio Bandeirantes. Segue aí um desabafo do Monte Pretano. Te pega, deixa de passear no shopping com a esposa para poder ir assistir o jogo da Macaquinha. Vai lá ver aquela vergonha, só deu São Paulo. Ver o técnico jogar com 3 zagueiros e 3 volantes. Queria perguntar para os comentaristas, se manda de derby, mandar embora técnico é ruim, não é? Tudo bem. Mas o que é pior? Mandar embora agora e ter pelo menos alguns dias para ter alguém no comando, porque o Gilson Kleina não tem comando. Para ter alguém no comando, pelo menos, né? Ou esperar ele perder para o Botafogo, consequentemente perder o derby, porque se perder o derby, perder para o Botafogo, o torcedor do Ponte Pretano já era, né? Aí já é Série A2. Porque se for para perder para o Botafogo e perder para o Guarani, eu acho que então é mais fácil manter o Kleina, né? Ser rebaixado para a Série 2, manter o Kleina e depois cair para a Série C também. Porque já que já é para manter, então vamos manter até o final, né? É difícil, hein? Resposta complicadíssima essa. Mais um ouvinte no ar. Carlos Batista, sou seu fãzaço, que quem fala é Marcelo Lopes, de Sumaré, do bairro Matão. Obrigado. O Gilson Kleina, questão do Gilson Kleina, cara, ano passado ele já quase caiu com a Ponte Preta no Brasileirão, não caiu, não foi nem por ele, foi graças ao Ivan que fechou o gol, porque ali era só, todo mundo ficava doido, era só incompetência, e esse ano ele tá mostrando como ele já tá ultrapassado. Faz substituição errada, monta o time errado, pareceu um professor Pardal, inventando coisas que não tem. E fora a diretoria que contratou esses jogadores oportunistas, Dedé, esses volantes, aquele volante ontem que fez o gol ontem praticamente ele fez o gol, né? Entregou o gol no último minuto. O cara era reserva do reserva na Chapecoense, ultrapassado. Na vez de pegar a molecada, ver os que estão aí. Por isso que os times grandes estão em evoluções grandes. Deu errado, vai lá, troca o técnico e boa. Você vê hoje o Grêmio, foi lá e já trocou o técnico. O Corinthians não deu certo, vai lá, troca. Aqui não. Não, que os comentaristas falam que tem que ficar com o técnico, até afundar. Aí afundou, aí depois o cara fala aí, vai lá e culpa que fala que a diretoria que não se moveu. Gente, já deu. Kleina, tchau, vai embora, vai com Deus, você já fez o que tinha que fazer, abraço. Galerinha aí da Band, abraço, tudo de bom pra vocês aí, fica com Deus. Valeu, muito obrigado, daqui a pouco tem mais e já tem uma lata, respostas diretas para perguntas picantes, agora 18h23. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Atenção, torcedor bugrino! Vamos apoiar o Guarani nas arquibancadas. Seja também sócio campeão. Ganhe descontos em rede de parceiros e participe dos eventos do Bugrão. Chute do intervalo, flecha verde, camarote sócio campeão, Bugretur e muito mais. Pague em dia o sócio campeão e aproveite todos os benefícios. Dia 23 de fevereiro tem sorteio de 5 camisas oficiais, mais 5 bolas autografadas. Acesse sociocampeão.com.br. WhatsApp 19 974 17 8000.
Brasil. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas você encontra a linha Alabastini. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento Alemão Autopeças. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas você encontra coral proteção sol e chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Daqui a pouco vamos proceder aqui o sorteio do ouvinte comentarista, o Bugrino, que vai comentar o jogo no meio de semana. O Guarani vai enfrentar o Ituano, a Ponte joga contra o Botafogo, mas o comando será o jogo do Guarani, invertendo aquilo que nós fizemos a semana passada. Mensagens de áudio, mais um ouvinte no ar. Boa tarde a todos aí da Band Campinas. Aqui é Alex, de Arthur Nogueira, bugrino da pele até o osso. Rapidinho aí minhas 3 opiniões. Concordo que não deve mandar o Daniel Paulista agora, mas assim que terminar o Paulista, rua. Sabe de nada, escala mal, não sabe reverter uma situação adversa durante a partida. Queimou o lateral direito aí, que já podia ter tirado faz tempo e improvisado um volante. Eu não pouparia jogadores no meio da semana. E só para fazer uma colocação aí, quantas partidas o Rodrigo Andrade fez no Brasileiro da Série B do ano passado? Só para a gente ver se ele é jogador 3x1 mesmo. Quem falou 3x1 foi o Marcos Luiz. Não tenho aqui a estatística, podemos até fazer o levantamento. Ô Tigrão, você não participou aqui no momento que estávamos debatendo sobre a questão do treinador, se mandaria embora ou não já os treinadores, tanto Daniel Paulista quanto o Gilson Kleiner. Mas gostaríamos de ouvir a sua opinião. Os ouvintes estão opinando, nós todos opinamos, mas gostaríamos de ouvi-lo, hein, Tigrão? Não mandaria, não. Eu respeito a opinião dos torcedores, dos nossos queridos ouvintes. Eu acho que o torcedor tem o direito de se manifestar. Ele pode agir com passionalidade, nós não. E eu vou colocar aqui um exemplo prático e recente. Olha lá o Novo Horizontino. Mandou o Léo Condé embora. Resolveu o problema? Olha lá. Ele perdeu para o Água Santa, sábado retrasado. Mandaram o cara embora. Acabou de subir com o time. Belo trabalho, treinador moderno, métodos modernos. Né? Um cara jovem, promissor, já com grandes trabalhos consolidados. Mandaram o cara embora. Aí foi lá o Guarani no sábado. O Novo Horizontino com a corda mais do que apertada no pescoço. O que aconteceu? Perdeu o jogo pro Guarani. Perdeu o jogo. Adiantou trocar o treinador? Agora, eu pergunto, no caso de Campinas, vou passar aí para os senhores, jogo que eu trabalhei ontem, o banco da Ponte. Porque diz que ele escalou errado, né? Sou advogado do Gilson Kleiner, não. Quem vai segurar o Gilson Kleiner é o presidente da Ponte, Marco Eberlin, ou não. E ele vai segurar dependendo dos resultados. Precisa ganhar o jogo do Botafogo, senão vai ficar complicado. Agora, o banco que ele tinha ontem, e olha que ele escafunchou aí, hein? Para poder
montar esse banco. Olha que ele foi criativo. Kaique França, goleiro. Norberto, lateral, entrou. Moisés Ribeiro, volante, entrou. Matheus Jesus, não entrou, fora de forma. Marco Júnior, fora de forma. Matheus Anjos, quantas oportunidades já teve? Não resolveu. João Pedro, o único meia. E ainda também jogou um pedacinho outro dia aí, apenas um pedacinho contra a Ferroviária. Josiel, o cruel. Pedrinho, quantas chances teve o Pedrinho? Fábio Sanches, entrou. Ribamar, entrou. E André Luiz, esse é o banco que a Ponte tinha. Quantos atacantes tem aqui? Tem o Pedrinho e o Josiel. Jogam mais? E tinha, obviamente, o Ribamar que entrou. O Pedrinho e o Josiel jogam mais do que o Luca e o Pedro Júnior? Como é que escalou errado? E o meio de campo? Vai tirar o Leonaldi? Pode-se questionar aí a presença do Wesley, mas é um cara que tem que ir ganhando ritmo. Então é dura a vida do treinador. É dura. E ontem a estratégia foi errada, e eu o critiquei. O meu conceito para o treinador da Ponte, no jogo de ontem, foi ruim. Porque ele jogou atrás o tempo inteiro. Para mim, estratégia. Poderia ter soltado o time um pouquinho. Só que deu certo até 86 minutos. Depois tomou 2 gols por falhas individuais no seu... mas se a Ponte tivesse com a bola lá na frente, essas falhas não teriam acontecido. É verdade. Por isso que eu dei conceito ruim para ele. E o Daniel Paulista, que esteve aí a metros da linha de chegada para subir no ano passado. E que também perdeu os jogadores que perdeu. Quem é que vem? Eu gostaria que todo mundo que está querendo que mande o treinador embora, tanto do Guarani quanto da Ponte, me parece uma corrente mais forte a favor da demissão do técnico da Ponte, que ao solicitar a demissão, que também fizesse uma sugestão de nomes. E aí a gente põe aqui para passar por um crivo um pouco mais rigoroso. Porque, manda embora, já deu, manda embora, é fácil, né? Agora vê o material humano que o cara tem para trabalhar e vê quais as opções de mercado e de valor de salário que existem. E se existe aí algum gênio da bola que vai fazer esses times nossos aqui, tanto o Guarani quanto a Ponte, jogar mais do que estão jogando. Agora, eu respeito. O torcedor fica bravo quando perde, quando o time não joga bem. Mas não, se toda vez que joga mal, tiver que mandar o treinador embora, vai ter que trocar o treinador 60 vezes por ano. Por quê? Porque é o número de jogos que as nossas equipes, infelizmente, jogam mal. E Batista, mandou aqui um zap, aqui um gaiato, e disse o seguinte, 2 pontos. O Gleger é o TQQ. Você sabe o que é isso ou não? Não sei. Só trabalha de terça, quarta e quinta. Você gosta de pastel de feira? É uma delícia, não é mesmo? Pastel de feira é uma delícia. Pastel quentinho, saboroso, frito na hora, massa crocante. Fala a verdade, é tudo de bom. Mas não é qualquer pastel que é saboroso não, viu? Peça pastel pelo nome. Pastel Irra. IHA, Pastel Irra. O tradicional pastel de Campinas. Desde 1977, produzindo os melhores pastéis. Carne, queijo, palmito, enfim, uma enorme variedade de sabores com recheio farto e tempero delicioso. Você encontra os pastéis Irra nas principais feiras. Nas feiras diurnas e também nas feiras noturnas. Quero mandar aqui um grande abraço para o Armando. Armando e o Alberto, os 2 irmãos. Armando e Alberto que comandam Pastéis Irra. Você vai se deliciar quando chegar lá na barraca que você frequenta, lá na feira que você gosta. Pergunte para o barraqueiro, pergunte lá onde você gosta de comprar pastel. Qual é a marca do pastel? Exija Pastéis Irra. Vem pra feira comer pastel.
Pastéis Irra, o melhor pastel do Brasil. 18h33. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento Alemão Autopeças. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas você encontra Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. De segunda a sexta, você tem encontro marcado na tela da Band. Alô, galera! Diversão, alegria. A hora é agora! Música boa e bate-papo é no Faustão na Band. O programa feito pra família toda assistir. Olha a galera que representa o Brasil! Cada dia tem uma atração diferente. Tem arquivo pessoal, dança das feras, pizzaria, churrascão do Faustão, grana ou fama e, claro, o que não pode faltar, as cacetadas do Faustão. Faustão na Band, de segunda a sexta às 8h30 da noite na Band TV. Faustão na Band. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. 18h35 em Campinas. Vamos para o sorteio do ouvinte comentarista, mas antes uma pergunta aqui para o Lupe. Muita crítica aí em cima do Kevin. Norberto entrou, foi mal também, né? Jogou improvisado do lado esquerdo, já que o Jean Carlos teve que sair. Estava lá com desconforto muscular. E o Formiga estava afastado por Covid, já não venceu o período de afastamento, hein, Lupe? Venceu sim, Batista. Inclusive a Ponte divulgou algumas fotos e mostra o Formiga treinando na atividade que aconteceu nesta segunda-feira. Não tenho informações se o atleta teve algum problema mais grave em relação à questão física por conta da Covid, mas ele já está liberado do isolamento e está participando das atividades. Formiga lateral direito, veio do Corinthians, só que jogou uma partida só. Foi contra o Palmeiras e jogou improvisado. Jogou na segunda linha, mas ele é lateral direito. Júlio Nascimento, vamos lá então, procedendo aí o sorteio do ouvinte comentarista Bugrino, vai comentar Ituano e Guarani na quarta-feira, 7 da noite, Júlio. Vamos lá então, Batistão, aqui agradecendo, né, as mensagens e as participações dos torcedores aqui no nosso WhatsApp, no 971021493. Muita gente participou e vamos ao vencedor. Renato Neves, torcedor do Guarani, final do telefone 8948, será o ouvinte comentarista de Ituano e Guarani na quarta-feira, Batistão. Renato Neves, portanto, estará conosco. Se você também quer ser ouvinte comentarista, acompanhe esse programa Esporte em Debate, um debate permanente. Não temos mais os boletins, não é mais um programa de blocos. É Guarani e Ponte, Ponte e Guarani o tempo inteiro, na medida em que as notícias vão chegando, como aquela do Renato Cajá, que acertou com a Inter de Limeira, e também sobre a arbitragem no meio de semana, que coloquei no ar lá no início do programa. Aliás, eu vou repetir, porque na audiência rotativa do rádio, Luiz Flávio de Oliveira vai apitar o jogo da Ponte Preta contra o Botafogo no Moisés Lucarelli, enquanto que o Salim Fendi Chaves foi escalado para comandar o jogo lá no Novelli Júnior, 7 da noite, entre Ituano e Guarani. Então as notícias vão chegando, vamos colocando aqui no ar. E já já tem mais mensagens. Mas agora eu quero falar com você que é pintor. Sim, você, profissional de pintura. Corbella Tintas é a parceira do pintor. A melhor linha de protetores do mercado, Sparlax Cetol. Uma película elástica especial, não trinca nem descasca. É mais beleza e resistência para madeira,
protegendo da chuva e do sol. Tem o Sparlac Setol Stem, a proteção que realça os veios da madeira e mantém a sua beleza natural. Tem o Sparlac Setol Stem e tem também o Sparlac Setol Classic, que encara muito bem as variações climáticas. Tem o Sparlac Setol Deck. Sparlac Setol Deck tem uma película ainda mais grossa que resiste muito bem ao tempo e ao movimento das pessoas. Corbella. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou, achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap 3307-4179. 3307-4179. Ou então no site corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L. Mais um ouvinte no ar. Fala, Batista, boa tarde. É o Renato Neves do Parque Jambeiro, tudo bem? Batista, se eu não me engano, a sequência do Guarani é Ituano e Itu, Ponte no Brinco, aí ele fica a semana toda sem jogar e joga no fim de semana com o Santo André, porque o jogo dele pela Copa do Brasil é no dia 1º de março, se eu não me engano. Ok? Um abraço. Abraço, tá aí o Renato Neves. Será que é ele que vai... Tá certo o ouvinte aí, Batista. Oi? Tá certo o ouvinte, Batista. O primeiro jogo do Guarani na Copa do Brasil é dia 1º, né? Contra o Maricá em Saquarema. Ah, perfeito. Portanto, tem um jogo antes, né, do Campeonato Paulista. Tem um jogo antes da Copa do Brasil. Tá aí o Renato Neves. Não sei se é ele, se é o Renato Neves que vai comentar. Mas foi muito bom, hein? Muito legal aqui tê-lo participando com a gente. E eu quero mandar aqui um grande abraço para a Helenice Brito de Lara Romeu. A Helenice é esposa do Dr. Arli de Lara Romeu. Dr. Arli, muito conhecido aqui em Campinas. Durante bastante tempo aí foi presidente da Sanasa e atualmente ele é presidente da Coab. Competente, né? Um administrador extremamente competente. Eu tenho amizade com o Dr. Arli e fiquei sabendo hoje do aniversário da esposa dele. Então, Helenice Brito de Lara Romeu, que hoje está recebendo o abraço do esposo, o Dr. Arli de Lara Romeu, e também dos filhos gêmeos, Guilherme e Gustavo. Guilherme e Gustavo, que são gêmeos e são filhos da Helenice e também do Dr. Arli. Helenice, quero desejar para você saúde e felicidade, porque o ser humano nasceu para ser feliz. Aí, sensacional. E agora mais um ouvinte no ar. Boa noite, Batista, Júlio, CH. Não pode mandar o Daniel Paulista embora. Nesse momento, não. Tem que dar um tempo para ele, o time... Nesses jogos aí que o time não foi bem, os jogadores não jogaram com vontade, é inerente à vontade do treinador. Com certeza o treinador queria que o pessoal estivesse dando sangue dentro de campo, mas não é culpa dele. Então tem que dar tempo para os jogadores se conscientizarem de que eles é que resolvem a parada dentro de campo. Outra coisa também é o Kozinski, hein? E no pênalti, ele simplesmente pulou meia hora antes do cara cobrar bater na bola. Entendeu? Se ele tivesse ficado parado no meio do gol, a bola bateria nele. Então, um goleiro experiente, cometendo essas besteiras aí, será que o Guarani não consegue acertar no goleiro? Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, pessoal da banda. Aqui é Humberto. Quem não se lembra do grande Cilinho? Cilinho falava assim: me dê ovos, eu faço um bom omelete, né? Então, agora eles querem que os técnicos de Campinas fazem milagre? Os dois, o Kleina e o Daniel Paulista. Felizmente, elenco de Guarani e Ponte Preta é elenco para, no máximo, classificar em segundo lugar no grupo, para não cair para A3, para não cair para a Série C, porque não tem, futebol sem dinheiro não consegue se fazer mais.
Felizmente, futebol é só para quem tem dinheiro. Um exemplo claro foi Palmeiras e Chelsea aí, ó. Palmeiras tentou jogar, tentou fazer alguma coisa, mas não tem. Ainda mais agora com esse negócio de 5 substituições. O cara trocou meio time lá do Chelsea, acabou com o Palmeiras. Felizmente, futebol hoje é muito dinheiro. E os times de Campinas, infelizmente, não tem um patrocinador à altura para bancar eles. Os dois. E os técnicos, eles fazem o que podem com esse elenco que tem. Um abraço. Abraço, muito obrigado. Ô Tigrão, não sei se você opinou aqui a respeito dos nossos temas sobre poupar jogadores pendurados no meio de semana por causa do derby. Chegou a opinar ou não? Não, eu falei hoje lá nos Donos da Bola sobre o tema. Aqui no Esporte em Debate, não. Se você quiser, opinarei. Tá, então é o seguinte, são 4 pendurados no Guarani: Kozlinski, Derlan, Matheus Pereira, o lateral esquerdo, e o Rodrigo Andrade. A Ponte só tem um, que é o Fábio Sanches, zagueiro. Você pouparia alguém aí na rodada de meio de semana ou não, visando o derby, partida marcada, Guarani e Ponte, Brinco de Ouro, jogo marcado para sábado às 20h30, o derby 202. Não pouparia ninguém. Não pouparia ninguém, conversaria com os jogadores, mostraria a eles a importância que cada um tem, a importância de estar à disposição no derby, mas não usaria a estratégia de poupar, não, porque são 3 pontos importantes também para a Ponte contra o Botafogo, para o Guarani, que tem mais jogadores pendurados, num jogo terrivelmente difícil contra o Ituano, que vem de 2 derrotas. O Ituano perdeu para o Corinthians jogando pra caramba e perdeu para o Santos ontem, dando um calor gigantesco no Santos, na Vila Belmiro. Então eu não pouparia. O jogo do Guarani é muito difícil, o jogo da Ponte é terrível. É o mesmo Botafogo que na semana passada ganhou do Guarani por 2-0 dentro do Brinco de Ouro da Princesa. Tomaria os cuidados, orientaria os jogadores, concentração total para não tomar, e a gente está acostumado a ver isso. Jogador que está pendurado e tem um jogo importante, ele se concentra, joga a bola dele normalmente, mas não toma o cartão. É só não reclamar, não fazer falta violenta, não começar com palhaçada dentro do campo. Joga a bola e pronto. Não pouparia de forma convicta, acho que é um tipo de opção que não se justifica. O CH, pressão muito forte aí em cima do Gilson Kleina. O quanto essa pressão da torcida, na sua opinião, pode atrapalhar o trabalho do Kleina? Não é pior a pressão desse momento do que foi no Campeonato Brasileiro do ano passado. Ele tem capacidade e também tem experiência para lidar com esse tipo de pressão. Está acontecendo a pressão, o time dele não se acerta dentro de campo. A Ponte montou um time que teoricamente era muito interessante, mas na prática os caras estão muito fora de forma. Isso está atrapalhando demais o trabalho dele, mas ele tem culpa sim. Ele é o responsável, sim. Ele avalizou também esses jogadores fora de forma para contratar, sim. Então ele é responsável. Agora ele tem experiência para poder administrar tudo isso. Não acho que é o fim do mundo, não acho que nesse momento seja prudente realizar caça às bruxas, tem que ter tranquilidade e sabedoria para sair dessa situação. Eu quero lembrar que nessa situação da Ponte nós podemos enumerar aí pelo menos uma meia dúzia de times que do nível da Ponte, do Guarani, também estão apertados, precisando vencer mais do que nunca. Então é um campeonato que está demonstrando muito equilíbrio. A nota de corte, sem dúvida, vai ser acima de 12 pontos. Então isso significa que os 2 de Campinas vão ter que ganhar das 6 que faltam para ficar tranquilo, pelo menos 3. Então veja o tamanho do desafio. E voltando um pouco, se você me permite, só para justificar... e eu respeito a opinião de todos, pelo amor de Deus, eu não estou comentando porque o ouvinte quer que contrate, não é nada disso. Como é que o Cajá está fisicamente? Alguém sabe? Está com ritmo de jogo? Ele estava jogando ou não?
Na primeira fase faltam 6 jogos, 30 dias para terminar a primeira fase. Quanto tempo se contratar um jogador desse vai demorar para entrar em forma? Eu não sei, eu estou fazendo uma pergunta. Então, se a Ponte fosse ao mercado, que não é o caso, porque não tem dinheiro, para contratar um meia que precisa, até um meia com a categoria do Cajá, mas o problema é que a gente não sabe como é que fisicamente ele vai estar, né? Então, por isso que eu não arriscaria, tá? Só para deixar a minha opinião um pouco mais clara, por que eu falei que eu não contrataria. Eu acho ele bom jogador e a Ponte está precisando, mas a Ponte está precisando contratar um cara para no outro dia colocar em campo. Não sei se o Renato Cajá é o melhor jogador para resolver esse tipo de problema. E o William de Sumaré está dizendo aqui, Tigrão é um excelente comentarista porque torcedor acha que o técnico tem varinha de condão. Já imaginou demitir Daniel e vir o Eutrópio, mistura de Alan Al com Vinícius Eutrópio. Foi bem, hein, ô William? Esse que é o problema. Grande audiência da Rádio Bandeirantes lá em Sumaré. O Edu Pinheiro vai contar aí mais uma história do Derby 202 e já voltamos. Daqui a pouco tem mais mensagens no ar. Agora 18h50. Boletim do Derby 202. Guarani e Ponte Preta, no Estádio Brinco de Ouro, dia 19 de fevereiro, às 20h30 pelo Campeonato Paulista. A história das disputas, gols, os números dos confrontos, entrevistas. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais para a sua economia. Confira no site iga.com.br. Siga no Facebook e Instagram, Iga Atacado Oficial. Acessórios 3 Vias, peças, acessórios e serviços especializados para caminhões e picapes. Acessórios3vias.com.br. WhatsApp 97403-2077. Aroma das Ervas, misturas e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pastéis Irra, os deliciosos pastéis que você encontra nas melhores feiras de Campinas e região tem nome: Pastéis Irra, o melhor pastel. Edu Pinheiro. Meus amigos da Bandeirantes, derby de torcida única pela primeira vez aconteceu em 5 de maio de 2018 no Brinco. 18.078 bugrinos. Brasileiro da Série B, era a 4ª rodada, o Guarani do técnico Humberto Louser e a Ponte do técnico Doriva. A Ponte, numa fase ruim, tinha perdido os 2 jogos no Majestoso contra Paysandu e Londrina. Inclusive circulou nas redes sociais que o jornalista Flávio Prado disse que tinha que entregar um uniforme qualquer aos jogadores da Ponte, menos o uniforme da Ponte. Bola rolando, 1-0 Guarani, gol de Danilo Barcelos contra. Aí a Ponte empata com o zagueiro Reginaldo, de cabeça após escanteio. E ainda no primeiro tempo a Ponte vira o atacante André Luiz, que veio do Cianorte. Vamos ouvir agora, na sequência, o que foi que aconteceu a 12 minutos do segundo tempo. Olha, por enquanto está 2-1 para a Ponte. E vem a Ponte, Thiago Real dominou, rolou o jogo lá para Danilo Barcelos, pé canhoto, cruzou na área, André Luiz bateu, é gol! Na marca de 12 minutos, passado o segundo tempo, Thiago Real acionou Danilo Barcelos, bico esquerdo na grande área, levantou no costado da zaga do Guarani. André Luiz chegou batendo de primeira, pé canhoto, jogou a bola no fundo do gol do Bugre e ela fez chorar. André Luiz faz a torcida da Ponte Preta vibrar, da pele até o osso. A criatividade é o maior capital humano. Poucos jogadores conjugam em si racionalidade, fantasia, capacidade de concretização do momento mágico. E o André Luiz proporciona para a torcida da Macaca um momento mágico, um gol
Antônio Lupi. O detalhe fica por conta do Thiago Real. Foi esperto, roubou a bola na intermediária do campo de ataque da Ponte Preta. Acionou Danilo Barcelos da esquerda, que de perna esquerda mandou pro também canhoto André Luiz, que de carrinho chegou... Muito bem, André Luiz. Esse, aliás, foi o derby do André Luiz. E mais pra frente, teve um pênalti para o Guarani que o zagueiro Renan Fonseca fez no meia Rafael Longini. Quem cobrou foi Rondinelli, marcou e fez, diminuiu. E ficou assim, Guarani 2, Ponte Preta 3, 5 de maio de 2018, o primeiro derby com torcida única. No Brinco, 18.078 bugrinos. E derby é muito mais derby aqui na Bandeirantes. Pastel de feira é uma delícia, não é mesmo? Pastel quentinho, saboroso, frito na hora, massa crocante. Fala a verdade, é tudo de bom. Mas não é qualquer pastel que é saboroso não, viu? Peça pastel pelo nome. Pastel Irra. Tradicional pastel de Campinas desde 1977, produzindo os melhores pastéis. Carne, queijo, palmito e uma enorme variedade de sabores com recheio farto e bem temperado. Presente nas principais feiras. Vem pra feira comer pastel. Pastéis Irra, o melhor pastel. Acessórios 3 Vias. Loja especializada em peças e acessórios para caminhões e picapes. Há mais de 47 anos no mercado. Serviço qualificado, produtos de grandes marcas e diversas opções. Os melhores preços dos fabricantes parceiros e toda assistência para a segurança do seu caminhão, picape ou frota. Acesse acessorios3vias.com.br. Chame no zap 97403-2077. Visite a loja na Rua Batista Raff 53, Aparecidinha, Campinas. Aroma das Ervas, uma linha completa de misturas e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Iga Atacado, agora também em Sorocaba, na Avenida Juvenal de Campos, Vila Pinheiros. Aproveite ofertas do Hortifruti. Limão Tahiti, apenas R$ 2,59 o pacote de 1 kg. Laranja pera, só R$ 2,98 kg. Maçã gala, R$ 4,98 kg. Alho roxo, apenas R$ 1,89 cada 100 gramas. Ofertas do Hortifruti nesta terça e quarta, 15 e 16 de fevereiro. Iga Atacado, também em Sorocaba. Confira em iga.com.br. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento Alemão Autopeças. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden Powell 860, Nova Europa, Campinas. Na Cor Bela Tintas você encontra coral, proteção, sol e chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Cor Bela. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. 18 horas e 57 minutos, nós vamos até as 19 horas e 30 minutos aqui no Esporte em Debate. O Eloir está dizendo aqui, o Cascavel será no mínimo um adversário venenoso. Essa foi boa, hein, Eloir? É isso aí, um grande abraço, muito obrigado. Ouvintes no ar, mais uma mensagem. Batista, aqui é o William de Sumaré. Pergunta pro Júlio o que aconteceu do ano passado para cá. O Daniel desaprendeu ou a torcida tá mais chata? Porque não é possível toda hora o torcedor pedindo para derrubar o Daniel. Vai que derruba o Daniel e vem tipo um outro técnico igual o Alan Al ou o Eutrópio. A gente tem que pensar nisso, pode vir um pior que o Daniel ainda. O Daniel fez um trabalho bom, deixa o cara trabalhar, deixa o cara dar sequência. O Daniel vai dar muita alegria para a torcida do Guarani. Obrigado e boa tarde a todos. Boa tarde, mais um ouvinte. Oi. Batista, boa tarde, tudo bem? Batista, são raras as pessoas que atingem a terceira idade e mantêm a mesma volúpia, o mesmo conhecimento
quando estavam na segunda idade. Se vier o caso é do meu amigo Tigrão, que continua a 200 por hora. A verdade é que Marco Eberlin não é mais o mesmo. Desaprendeu a montar time, tem paciência demais. Ele tá mais assim para aquele torcedor que senta na arquibancada e segue o time. Não é mais o mesmo. Ruim para contratar, não é mais o mesmo. Batista, um abração para todos, pro Multi, Júlio, pro Valdemir, para você. Quem fala aqui é o Ramos. Voltei, viu? Tchau. Tchau, muito obrigado. Mais um. Boa noite a toda a equipe aí da Rádio Bandeirantes. É Veiga Júnior aqui de Ribeirão Preto, bugrino da pele até o osso. Gente, essa situação aí desse debate aí do Daniel, gente, nós temos que ser coerentes. O clube não tem dinheiro, não tem condições. E vai trocar 6 por meia dúzia para recomeçar tudo de novo. Não adianta, tem que manter ele aí. Ele não é tão bom do jeito que o pessoal fala, mas não é tão ruim desse jeito não, gente. É um projeto pé no chão. Vamos fazer uma análise aí, vamos ver o Cruzeiro do jeito que tá, gente. Não é assim não. O Horizontino mandou lá o cidadão embora. Temos que ter coerência e bom senso. Eu permaneceria com o técnico Daniel, sim. E o Daniel Paulista tem que continuar. Mas não vamos trocar esse pneu com esse carro andando, não. Um abraço a todos aí. Abraço, muito obrigado. O ouvinte Gustavo está dizendo boa tarde. Rodrigo Andrade, se jogar contra o Ituano, fica fora do derby. Ele toma um cartão por jogo. Bom, até aqui tem sido assim, né? 2 jogos, 2 cartões, por isso que está pendurado. Tudo indica que vai tomar o cartão amarelo no jogo contra o Ituano. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde a todos da equipe Band. O jogo da Ponte Preta, o time da Ponte Preta, a impressão que dá é que tem que fazer igual o futebol americano. Um técnico para o ataque e outro técnico para formar a defesa. Porque um técnico só está batendo na cabeça com esse time muito limitado. Não dá. O segundo gol do São Paulo foi assim, uma coisa horrível, inaceitável no futebol. O zagueiro cruzar a bola para trás, na frente do goleiro, dando a bola de graça para o atacante fazer o gol. Inaceitável, inaceitável. Ponte Preta, vamos reagir, vamos trocar os jogadores aí, não adianta ter um monte de jogador e nenhum de qualidade. Abraço, sucesso a todos, Ronaldão, Campinas. Um abraço, muito obrigado, um rápido intervalo e voltamos já. Daqui a pouco tem na lata perguntas diretas, respostas curtas, 19-2. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento Alemão Autopeças. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell 860, Nova Europa, Campinas. Na Cor Bela Tintas você encontra Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Cor Bela. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha e soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. A Cortag conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional, que possibilita um atendimento ágil e personalizado. Acesse cortag.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Campeonato Paulista
Preta 2022. A melhor transmissão de futebol com a equipe esportiva líder de audiência no interior na Rádio Bandeirantes. Nesta quarta-feira, os jogos acontecem às 19 horas para Guarani e Ponte Preta. O Guarani vai até Itu encarar o Ituano no estádio Novelli Júnior. E a Ponte Preta vai enfrentar o Botafogo no estádio Moisés Lucarelli. Jogos da 7ª rodada do Paulistão. Acompanhe na Rádio Bandeirantes de Campinas, em AM 1170 e FM 85,7. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 Bandeirantes. Futebol. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento Alemão Autopeças. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell 860, Nova Europa, Campinas. Na Cor Bela Tintas você encontra Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Cor Bela. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Carlos Batista. Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes, também pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. 19:05, Antônio Lupe, você falou há pouco que o Formiga está liberado, já está treinando. O período de isolamento devido à Covid já terminou. E o Dedé, que saiu lesionado naquela partida contra a Inter de Limeira, já voltou a treinar também ou ainda não? O zagueiro Dedé, Batista, inclusive informação que foi publicada agora há pouco pela assessoria de imprensa da Ponte Preta, finalizou hoje os trabalhos no departamento médico e agora ele passa a fazer a fase de transição. E aí depois deve ser liberado para os treinamentos. O período de transição ele é feito pelo preparador físico Juvenilson Souza. Já aproveitando a sua pergunta, atualizando também a situação do atacante Niltinho, que teve uma entorse no tornozelo esquerdo durante os treinamentos da semana passada e vai fazer uma série de testes. Se não tiver nenhum problema, já treina com o grupo na quarta-feira. Luiz Fernando passou por cirurgia na mão e será reavaliado pelo departamento médico. Já o Guilherme Santos continua com dores na coxa e segue tratamento no DM. Batista. Marcos Luiz, o Cobrão, tá comigo, Marquinhos? Você agora há pouco fez uma pergunta se pouparia algum jogador do Guarani no meio de semana por causa do derby. Gostaria de ouvir a sua resposta e também se tem alguém aí no departamento médico do Guarani. Bom, departamento médico, Batista, começando pela última aí, né? Continua o Silas, jogador que está trabalhando a parte física e sequer está inscrito ainda na competição, né? Então o Silas é desfalque. Agora, eu imagino, e aí é uma situação que eu conversei inclusive com algumas pessoas hoje na reapresentação do time, que o Kozlinski, é uma informação que eu recebi de bastidor, Kozlinski pode ser preservado na partida desta quarta-feira, já pensando no derby do próximo sábado. Não é oficial, né, porque o Guarani não vai confirmar, mas é uma informação de bastidor, Batista. E quem vai? Gabriel Mesquita ou Rafael Martins? Rafael Martins. Rafael Martins. Bom, então é o seguinte, isso preciso ouvir aqui os comentaristas. E aí, CH, você disse que não pouparia ninguém, mas o Marquinhos recebeu uma informação de bastidor, aquilo que a gente bateu uma caixa aqui há algum tempo atrás, de que talvez o Kozlinski fosse a maior preocupação, porque ele, não sei se é unanimidade, mas pelo menos nunca mais eu ouvi reclamação com relação a goleiro, coisa que tivemos muita reclamação por parte do torcedor do Guarani no Campeonato Brasileiro da Série B. E aí, CH? Vou repetir o que eu já disse. Eu não faria isso. Eu não faria isso. O jogo do Ituano para o Guarani é tão importante como o derby, não é? Eu não faria nenhuma decisão nesse sentido. Poupar de jeito nenhum. É só pedir para o Kozlinski ter tranquilidade e precaução no jogo contra o Ituano.
E para você, Tigrão, esta informação que é uma informação de bastidor, claro, é evidente que o Guarani não vai anunciar isso, né? Não vai dar armas para o adversário. Mas se ela se concretizar, você acha que é uma boa? Não, vai ser um equívoco. Confio no Marcos Luiz até debaixo d'água. Mas eu acho que a informação não vai se concretizar. Se for feito isso, vai ser bobagem, porque goleiro, ele só é expulso ou toma amarelo se ele fizer cera ou se ele der um soco na cabeça do adversário, como fez o Leão em 1978 com o Careca e foi expulso, ou se ele fizer uma falta fora da área ali, ou mesmo dentro da área, sendo o último homem. Você sabe que goleiro, ele é louco, ele, né, Tigrão? É, o Gleger é o segundo grupo. São 19h10 em Campinas, mais um ouvinte no ar. Batista, boa tarde, um abraço a você, a toda a equipe, fã número 0 de vocês, sempre acompanhando a programação. Eu penso que toda a crítica, ela tem que ser construtiva, assim como faz o Tigrão, como faz o CH, mas esses torcedores que só criticam, manda embora o Daniel Paulista, manda embora o Daniel Paulista, e não sai disso, tem que mudar o disco. Tem alguma criatividade na sua crítica? Não, então fica quieto. Fique quieto. É melhor assim. Edinho Casagrande de Cambuí, Minas Gerais. Bugrino, do saco do papai até aonde a alma vai. Abraço. Tá aí, né? É mais uma versão. Mais um ouvinte no ar. Oi, Batista, boa tarde. Boa tarde, Tigrão, Lupe, Júlio, CH. Aqui é Nelson do Chapadão. Sobre o jogo de ontem da Ponte, Batista, a turma tá tudo queimando o Kleina. O técnico não ganha jogo, ele simplesmente põe o que ele tem de melhor na equipe. Agora, os jogadores que são manha, que nem os dois lá, o lambança que aconteceu dos dois ali, um passe curto, o outro ficou olhando, não viu o zagueiro. E é o que aconteceu. O Igor Vinhas também não dá reação nenhuma de pular nas bolas. E depois é o técnico que é queimado. Às vezes ele fala uma coisa lá, a turma interpreta de outro jeito. E é isso que acredita. Se tirar o Kleina, vai por quem, hein? Dá uma ideia pra nós. Um abraço, Nelson do Chapadão. Ô Nelson, um abraço pra você. Eu ouvi um passarinho no fundo aí, né? Colibri, eu acho que é um colibri. Tava lá no fundo, lá um pintacilgo. Isso é curió, assim. Tava cantando lá no fundo do áudio do Nelson. É, isso aí, ó. Canta muito, hein? Canta. Você vê, ele tá no Chapadão, muito próximo do centro da cidade. E a passarinhada feliz da vida no entardecer na cidade. Isso é bonito demais, hein, Tigrão? Você é bonito. Praticamente um poeteiro. O Rivail, histórico apresentador de rádio em Campinas, ele tinha um programa que tinha muita audiência na Rádio Brasil, que era o Entardecer na Fazenda. E eu lembrei agora que tocava sertanejão raiz, Rivail, grande Rivail. E eu me lembrei agora e peguei uma carona aí no título do programa que o Rivail apresentava, só que eu coloquei, ao invés de entardecer na fazenda, eu coloquei entardecer na cidade, entre parênteses, no Chapadão. Ah, isso aí é bonito demais, né? O entardecer, o céu alaranjado. E aí vem a passarada, porque nesse horário é o horário que a passarada está buscando o abrigo, está buscando um jeito de dormir. Então, esse som realmente me remete a Jataizinho, às margens do rio Tibagi. Já que você plagiou aí, né, o Rivail, nas margens do rio Tibagi, eu sentei e chorei. Plagiando aqui Paulo Coelho.
Um rápido intervalo e voltamos já já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento Alemão Autopeças. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell 860, Nova Europa, Campinas. Na Cor Bela Tintas você encontra Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Cor Bela. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Alemão Autopeças. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Grande variedade de acessórios, peças e marcas para o seu veículo. Pastilha, disco, fluidos, óleo, filtros, correias, tensores, cabos, velas, embreagens, baterias, faróis, lanternas, retrovisores, para-choques, palhetas, calotas, lâmpadas e muito mais. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Pede que o Alemão entrega. Chama no WhatsApp 19 98808 4141. Ponte Pretano, queremos todos no Moisés Lucarelli. E a promoção continua. Adquira o Ponte Pass e garanta os próximos 3 jogos da Macaca no Majestoso com 50% de desconto. Acesse pontepreta.futebolcard.com ou app da Futebol Card e faça sua adesão. Ponte Pass, para curtir e economizar com os jogos da Macaca. Sócios TC10 continuam com seus benefícios e vantagens exclusivas. Conheça os planos. Lugar de torcedor Ponte Pretano é na arquibancada. Com você, a Macaca é mais forte. De segunda a sexta, você tem encontro marcado na tela da Band. Alô, galera! Diversão, alegria. A hora é agora! Música boa e bate-papo é no Faustão na Band. O programa feito pra família toda assistir. Olha a galera que representa o Brasil. Cada dia tem uma atração diferente. Tem arquivo pessoal, dança das feras, pizzaria, churrascão do Faustão, grana ou fama e, claro, o que não pode faltar, as cacetadas do Faustão. Faustão na Band, de segunda a sexta às 8:30 da noite na Band TV. Faustão na Band. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento Alemão Autopeças. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell 860, Nova Europa, Campinas. Na Cor Bela Tintas você encontra Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Cor Bela. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. 19:17, já tem um na lata. Ô, CH, por que o Daniel Paulista fez um bom trabalho aí na Série B? Não subiu, é bem verdade. Mas fez um bom trabalho, reconhecidamente, um bom trabalho na Série B. Por que o Daniel Paulista ainda não é uma unanimidade na torcida bugrina? Olha, é uma pergunta que eu não tenho resposta, mas desconfio por que seja. Torcedor quer ver o time dele ganhando. Tem essa rivalidade gigantesca dentro da própria cidade. A torcida não quer saber se o Regis foi embora, se contratou o Giovanni Augusto, se o Sávio foi para o Bolívar disputar Libertadores, se contratou o Joãozinho ou o Pedrinho. Não quer saber. O torcedor quer saber do time dele vencendo, não é? Ele não entende muito essa coisa de ter que ter paciência. O torcedor não tem paciência. E o time do Guarani, ele está sendo remontado e não está pronto fisicamente. Os erros acontecem, a culpa é do treinador, mas eu acho que esse comportamento da torcida é natural, né? Acontece no Guarani, acontece no Novo Horizontino, no Botafogo de Ribeirão. Essa é a cultura do povo brasileiro que gosta de futebol. Então eu não fico surpreso com o comportamento do torcedor, não. Eu nem esperaria, eu não acho que seria diferente. Seria se o time tivesse 12, 14 pontos, aí a conversa era outra. Mais um ouvinte no ar. Batista equipe, boa tarde, tudo bem?
É o seguinte, o Kleina já faz um tempo que ele tá ultrapassado, né, gente? Só joga atrás, na retranca. Isso acontece desde o ano passado. O time do ano passado era ruim? Era, mas não para fazer um campeonato do jeito que fez. Para mim era um time de meio de tabela. O elenco desse ano é bem superior e a gente continua vendo uma falta de padrão tático. O time não tem uma jogada ensaiada, não tem uma jogada ensaiada de bola parada, de escanteio, nada. Parece que não tem treino, parece que só vai lá e tem churrasco. Então esse é o ponto de crítica da torcida. Além das escolhas erradas e da estratégia errada, o time não tem padrão tático. E isso acontece faz tempo. Tá na hora de mudar, tem muito técnico bom aí dando sopa, Humberto Louser, Lisca. Vamos confiar um pouco nesses novos treinadores aí, dar uma chance para eles. Mais um ouvinte no ar. Boa noite, Batista. Batista, esse último cara bugrino que falou aí, tá? Eu duvido que ele seja bugrino, não é possível, cara. Falar tão mal assim do Daniel Paulista. Olha, nos últimos anos, pô, qual foi o treinador do Guarani, pô? Que levou o Guarani a essa classificação que teve lá na Série B. Campeonato Paulista também, tá indo bem, pô. Só não foi melhor no ano passado por causa da pandemia aí, pô, do coronavírus. Pô, tem treinador melhor pro Guarani do que o Daniel, não. Bola a torcida do Guarani. Tem mais é que cobrar o Michel Alves para trazer jogador, substituir jogador à altura do que foi embora, o Regis, tá, o outro lá, o Bruno Sábio, tá, e ninguém faz milagre da noite pro dia, não. Um abraço, Cavalcante. Valeu, Cavalcante, muito obrigado, mais um. Boa tarde, Rádio Bandeirantes, Diego Pontepretano, boa noite para todos. A respeito do Cajá, não traria de volta, não. Precisamos de um jogador que corresponde à Série B aí, campeonato longo, tem primeiro turno, segundo turno. Precisamos de um jogador que entre e resolva, não para entrar aos poucos. Um jogador que machuca direto, então eu não traria nesse momento. Abraço a todos aí. Um abraço, muito obrigado. Vamos aos destaques finais do programa de hoje. Destaque final do Guarani, Marcos Luiz, o Cobrão, diz aí, Marquinhos. Bom, Batista, lembrando que amanhã, depois do treinamento, a delegação já seguirá para concentração para o jogo de quarta-feira à noite, no Novelli Júnior contra a equipe do Ituano. Kozlinski poderá ser preservado pelo técnico Daniel Paulista, já pensando no derby do próximo sábado. Isto porque Kozlinski está pendurado com 2 cartões amarelos. Nas demais posições, o mesmo time que venceu o Novo Horizontino pode ser confirmado pelo treinador. Destaque final da Ponte Preta, repórter Antônio Lupi. Diz aí, Lupi. Tá legal, Batista, e a Ponte Preta anunciou algumas mudanças no departamento de base. Eduardo Ábido, que comandava a equipe sub-20 desde o ano passado, foi desligado, assim como o técnico do sub-17, Eberson Serralheiro. Os dois foram comunicados que não vão continuar no quadro de funcionários da Ponte Preta. Para o sub-20, o nome que negocia com Marco Antônio Eberlin é de um ex-jogador da Ponte Preta, Edson Abobrão. E para o sub-17, quem deve assumir é o ex-meia Griso, que também jogou na Macaca em 1997. Mais um ouvinte no ar. Boa noite, amigos da Band. Não se trata apenas de dispensar o Kleina por dispensar. O que está faltando é alguém com mentalidade vencedora. O Kleina nós conhecemos de outros carnavais. É isso daí, não vai sair disso. É primeiro se defender, é só defender. Se sobrar uma bola, guarda. É por isso, precisamos de alguém jovem, uma mentalidade nova, que queira vencer. Somente isso. Bom caráter, mas totalmente superado como técnico. Eu acho que ficou claro, não, Ayrton? Ayrton, um abraço. Diz aqui o ouvinte, que absurdo. Cajá vai ter 80 anos e cada vez que o time tiver mal, vocês falarão dele. Será que esse disco não furou ainda? Carlão, Chácara da Barra.
Bom, o Cajá acertou com a Inter de Limeira, vai jogar o Campeonato Paulista pela Inter. E o Carlão da Chácara da Barra deve ser das antigas, hein? Esse negócio de furar o disco. Isso aí é antigo, hein? Era o disco de vinil chamado de bolacha. E aí tinha uma vitrola que tinha um bracinho assim e uma agulha que colocava em cima do vinil e ficava rodando. Aí, quando a gente ouvia demais, eu, por exemplo, tive uma vitrola, uma sonata, né? E eu tinha um disco, teve um filme, Susan e Jeremy. Fez muito sucesso aqui na juventude, na minha época de jovem, de juventude. E tinha uma música lá, Blue Balloon, Wiregrass, que era uma música tema do casal de adolescentes apaixonados, né? O casal apaixonado do filme. E eu toquei aquele disco lá até furar. É isso aí. De vez em quando dava umas rasgadas assim. Então, esse negócio de furar, será que o disco não furou? Então era isso. Quando o disco furava, aí a gente colocava uma caixa de fósforo amarrada com um elástico. E em cima, bem na ponta daquele bracinho da vitrola, para fazer uma pressão ali, para não ficar parando onde estava furado, porque senão ficava sempre repetindo a mesma frase. A música chegava ali, parava, voltava, repetia a mesma frase. Então o Carlão aqui é das antigas. E agora tem o Na Lata. Responde na lata. Responde na lata. O Na Lata, pergunta direta e a resposta curta. Então vamos lá, CH, eu começo com você. São 3 perguntas. O que um time brasileiro precisa fazer para voltar a vencer o Mundial? Palmeiras tentou, não conseguiu, hein, CH? Precisa de muito investimento e precisa de sorte também e melhorar a sua estrutura em todos os aspectos. E o Grêmio demitiu o Wagner Mancini, caiu no Campeonato Brasileiro, o Wagner Mancini permaneceu, mas foi demitido para atender o pedido da torcida. Como explicou o diretor Denis Abraão, dizendo que a demissão foi por causa da pressão da torcida. O que você tem a dizer? É um jeito deles tocarem. O Internacional de Porto Alegre também dá muito ouvido aos seus sócios torcedores. Apresentou o Grêmio agora à tarde. Roger Machado é o novo treinador do Grêmio. Lá eles tocam o futebol assim. Eu não gosto muito. Samba ou pagode? Gosto dos dois, mas prefiro o samba de raiz. Abraço, CH. Até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão, bruto, galopante, indomável. O que um time brasileiro precisa voltar, precisa fazer. Corinthians ganhou em 2012, Palmeiras tentou este ano, não conseguiu. O que tem que fazer para voltar a vencer o Mundial? Perder o complexo de vira-latas que o Palmeiras teve no último sábado. O Santos já tinha feito isso, né, o Tigrão? Já. Fez isso contra o Barcelona. Já. Não, todo mundo faz. O Flamengo fez, o Grêmio fez. Vai lá, sabe quando que eu vi que o Palmeiras ia perder o jogo, Bad? Já foi o na lata. É. Mas sabe quando que eu vi que o Palmeiras ia perder o jogo? Quando a televisão mostrou a Bandeirantes, a nossa Bandeirantes, os times perfilados ainda naquele corredor da zona mista, vindo do vestiário para subir para o gramado. Tinha jogador do Palmeiras extasiado, olhando com os olhos esbugalhados para os jogadores do Chelsea. Só faltaram fazer selfie e pedir autógrafo. Falei, vai perder. E aí, perdeu. E o Grêmio demitiu o Wagner Mancini, pressão da torcida. Está correto o Grêmio? Não está correto. Wagner Mancini ia fazer um trabalho pelo menos a médio prazo. Foi interrompido. Errado. Precipitação da diretoria. Samba ou pagode? Samba.
Valeu, Tigrão. Um grande abraço para você e até amanhã. Até amanhã, Batista e amigos da Bandeirantes, se Deus quiser. Valeu, tá aí o Tigrão. Agora é contigo, Júlio Nascimento. As 3 perguntas na lata. O que um time brasileiro precisa fazer para voltar a vencer aí o Mundial, o tão cobiçado Mundial, que não consegue um time brasileiro vencê-lo. Venceu o Corinthians 2012, de lá para cá ninguém conseguiu. Continuidade, Batistão. Tem sido o que o Palmeiras tem feito, né? Continuidade de trabalho. Nada está perdido. Uma hora vai dar certo. E o Grêmio acertou em demitir Wagner Mancini para atender o pedido da torcida? Então, eu ainda fiquei incomodadíssimo com a justificativa do Denis Abraão sobre a questão do clima. Então, acho que o Grêmio poderia ter insistido um pouco mais no Mancini. E agora tem o Roger, como citou o CH. Samba ou pagode? A origem do a origem. Nos anos 90 vem do samba. Mas o pagode tem um negócio diferente, entendeu, Batista? É uma magia diferente, é um clima diferente. Então eu vou no pagode. Tá certo, tá aí, foi no pagode. 2 no samba, 1 no pagode, tá bom. Valeu, Júlio, um abraço, até amanhã. Valeu, Batistão, até amanhã. Muito obrigado, tá aí o Júlio Nascimento, o ouvinte participando conosco, diz aqui o Guilherme, eu pouparia o Maxwell e o Ronaldo Alves, até o derby. Não, Ronald, né? Eu pouparia o Maxwell e o Ronald, até o derby de 2024, diz aqui o Guilherme. É incrível. E aqui o ouvinte, será que não acha aí um meia nos países vizinhos, Argentina, Paraguai e Colômbia? Cadê os olheiros da Ponte para ir atrás de um meia de ligação? Cláudio do Padre Anchieta. Mais um aqui só para a gente finalizar. Diz aqui o ouvinte, parece que não treina, vai lá para fazer o churrasco. Lisca doido e Humberto Louser dando sopa no mercado, diz aqui o ouvinte. Final de programa, na sequência vem aí Esporte Debate Nacional. Grande abraço e até amanhã. Valeu, gente, tchau. Esporte em Debate, na Bandeirantes. Oferecimento Safra Financeira. Na Safra Financeira, seu FGTS é dinheiro na mão. E Massa Max Crio evita as trincas na sua parede e a dor de cabeça com seu cliente.